Desde cedo, eu sempre quis arrumar alguma coisa para vender, para ganhar dinheiro. Os produtos que eu tinha criado, né? E que agora não, é um time que vai liderar, eu só vou liderar essas pessoas. Naquela crise financeira que teve, né, 2007, 2008, que teve aquela crise, e aí é onde eu fui desligado de uma empresa. Gente, montei exatamente como eu queria o time, não escolhi exatamente as pessoas, mas as posições. Então era um momento feliz, que foi uma conquista, né? Tudo que eu tava fazendo sozinha, agora eu tinha pessoas pra me apoiar. Fez questão de cumprimentar todo mundo, desde quem tá limpando até o presidente da empresa. Mas dentro da reunião, respeitar que cada país tem um nível de maturidade também, né? Você não pode exigir a mesma régua de todo mundo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao segundo episódio da 12ª temporada. Vocês perceberam no episódio anterior, foi incrível, né? Então se prepare que esse vai ser espetacular. Eu esqueci e vou lembrar nessa temporada. Sigam o canal, aperte o sininho. Quem mais? Meu filho que orienta, dá o like. Então, porque muita gente acaba assistindo, compartilha. Comenta. Um monte de gente vai assistindo e acaba que depois uma vez ele falou pra mim: papai, mas você esquece de falar, todo mundo que bota na televisão fala e você não fala, então não esqueçam de seguir o canal e se preparem que hoje vai ser um episódio daqueles que vocês vão sair daqui, ó, refletindo. Antes de agradecer, antes de apresentar os nossos convidados, vocês já passaram aí a câmera e acho que eu conheço alguém, acho que eu conheço. Eu quero relembrar e agradecer os apoiadores, porque o objetivo aqui é levar esse conhecimento de vida real para quem está assistindo em casa e até para a gente que está aqui no dia a dia, a gente sempre aprende. Então, obrigado à turma da Uso Digital, uma das maiores empresas de marketing digital, de comunicação digital do país, parceiro da Meta, e também é o responsável pelo Uso Space que a gente está utilizando. Obrigado, André e time. A Pluris Media, hoje é um dos grandes BPOs de contact center, mas quem me conhece aí sabe que já conheço quase todos os contact centers do país, e é super bacana, porque quando você vê um BPO que tem um lado mais daquela coisa de boutique, que realmente tem um atendimento diferenciado, que o cliente consegue estar lá dentro, e eu falo isso, gente, vocês me conhecem, né, porque eu pergunto pro cliente, não adianta o cara falar que a empresa é assim, não. E eu conversei com algumas grandes multinacionais, eles atendem, então obrigado ao time da Pluris Media. Os nossos apoiadores, que já estão há bastante tempo, Cliente SA desde a primeira temporada, a Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, está aí desde a primeira temporada com a gente. A Podspace, que organiza tudo isso aqui pra gente. Também Sofia na produção aí. Valeu. E nessa temporada, um parceiro novo, que hoje estava aqui do nosso lado, a Solve4Me, que alguns já conheciam como algumas plataformas de relacionamento com o cliente, mas também é um grande parceiro da Gênesis, um grande fornecedor. Então, obrigado por vocês estarem apoiando junto aqui com a gente. Então, hoje vai ser top demais. Obrigado a todo mundo. Só tá assim, tá engasgando. Eu tava tomando um refrigerante. Não posso falar a marca que não patrocina. Mas pra gente começar, e vamos que vamos, tá? Então vamos lá, mais importante. Obrigado, galera. Vocês vão ver agora o nível de qualidade que a gente vai estar levando. Ah, não, calma. Já esquecendo, me perdoa. Um dos grandes apoiadores, a Charlie. Por quê? A Charlie, eu tô falando dos grandes apoiadores, que eu sou super fanzaço da Charlie. Eu já fico aqui acho que há mais de 2 anos, toda vez que eu venho pra São Paulo, eu fico na rede Charlie. Heavy user total. Então recomendo pros amigos, indiquei várias pessoas. Eu quero ir pra São Paulo. E tem alguns outros estados também. Porque parece que eu tô em casa. Uma vez eu tava no flat lá, que dá pra fazer churrasco na varanda e tudo. Mas com o nível de qualidade, do espaço, enfim. Eu sou super fã e preço mais barato do que hotéis. Então é onde... Imagina um local que você pode levar visitas. Então, obrigado, o Charlie tá apoiando. Inclusive, indiquei para vários parceiros, você que tá contratando de empresa, cadastre lá também para os seus executivos poderem escolher ficar na rede Charlie, que é sensacional. E nessa temporada também ainda falar assim, então já mais oferece um desconto. Se você entrar no site e jogar lá Conexão Charlie, ainda tem 10% de desconto. Então, obrigado a turma da Charlie aí, Foi boa, eu sou super fã, então quase que eu esqueço, mas demais. Porque eu sempre fico lá e indico para todo mundo, né? Mas boa, vamos lá, vamos conhecer nossos convidados. Então, antes de conhecer nossos convidados, queria agradecer o Kleber por estar aqui junto com a gente. Não só como apoiador, mas muito mais como amigo que eu já conheço de bastante tempo. Para estar aqui me ajudando a entrevistar esse super 2 feras. Acho que hoje vai ser um dia bom. A gente vai ter que descobrir umas coisas novas. Nada de coisa que hoje tem coisa nova, porque tem convidados novos aí. A gente tá com uma bem eclético, né?
uma cervejaria e um cara que é futurístico. Então, Boa. tá bem diferente. Mas hoje a gente vai ver se as pessoas bebem e se andam, né? Vamos ver se você anda. Mas obrigado, cara. Obrigado por você apoiar, obrigado por você ter topado aí. Obrigado, correria do dia a dia, mas a gente conseguiu encaixar um tempinho. Boa. Então vamos lá. A gente vai começar hoje com uma super empreendedora. Uma mega empreendedora, mas que tá no plano de empreender. E o outro de um grande profissional, um grande executivo. Então, Gabi e Diego, que eu sempre gosto de agradecer aqui por 2 motivos, né? Primeiro, pela agenda corporativa e empreendedora, enfim, que acho que a agenda profissional é extremamente complicada, corrida. E aí, pessoal que tá assistindo, a gente tá gravando a parte da tarde, não é à noite. As pessoas falam, não, mas se eu gravar de noite, não, a gente tá gravando à tarde. Então, conseguiram encaixar a agenda de alguma forma para estar aqui com a gente. Então, super obrigado. Mas mais do que isso, eu gosto de agradecer também porque, apesar de ser um bate-papo pessoal, vocês estão abrindo um pouco da vida de vocês para inspirar outras pessoas. Porque acho que tem gente que, não, prefiro só falar do meu mundo profissional, prefiro só falar isso. Então, obrigado aí por vocês estarem compartilhando um pouquinho da vida de vocês para inspirar muitas pessoas que assistem a gente aí fora. Porque se a gente conseguir ajudar 1, 2, que seja pessoas, acho que pra gente a gente já deixamos o nosso legado, né? Então, super obrigado. A gente costuma começar meio padrão que a gente chama aqui de rodada de LinkedIn, é só assim. E eu olhei o rostinho deles, pô, será que é aquela pessoa mesmo? Será que ela é empreendedora? Será que é aí que trabalhava? Então, como as pessoas costumam te conhecer no mundo profissional, mas depois a gente sabe que a gente vai arrancar esse negócio do mundo profissional aqui, não vamos falar. E o Kleber pode até repetir também nessa rodada depois, só pra relembrar, porque como você mudou de casa nova, mas a gente faz essa rodada rápida que a gente chama de LinkedIn aqui, mas depois vocês sabem, galera, que a gente vai arrancar isso, que a gente quer saber a vida pessoal deles, tá? Então, mais uma vez, super obrigado vocês toparem estar aqui com a gente. Boa, quem vai primeiro? Primeiras damas. Esse tema de primeiras damas, já vou dar dica pra você, tá, Gabi? Pessoal, primeiras damas, vem a pergunta, precisa pensar e fala assim, primeiras damas. Não, mas primeiro você. Se não sofre, o negócio de primeiro sempre sofre. Primeiros mais velhos, né? Mas valeu. Pra ganhar tempo pra pensar, né? Mas então, como as pessoas me conhecem no LinkedIn? Atualmente eu sou gerente global de experiência do cliente, trabalho com mais de 20 países, apoiando eles na evolução da experiência dos seus clientes, mas também sou mentora, sou professora e gosto muito dessa área de educação, de ensinar, compartilhar o meu conhecimento com outros profissionais de CX. Que bacana, viu? Lá a gente hoje tem uma teacher. Porque esse é global, né? Você falar... Não, professora, né? Professora que é bacana. Mas obrigado por você ter topado aqui com a gente, Gabi. Consegui me encaixar aqui a agenda dela. Um prazer estar aqui, inclusive. Eu amei esse estilo de podcast em que você fala de você, né, como pessoa e deixa o mundo corporativo um pouquinho de lado. Vai ser uma experiência muito legal. Vai ser boa, mas não vem querer esconder coisa não. Tu vai ter que contar a verdade pra gente, né? Pode deixar. E obrigado também, Diego. A gente tava tentando conseguir a agenda, que é a corrida, mas a gente conseguiu, né? Deu certo agora. Deu certo. Então é um prazer estar aqui hoje. Kleber, prazer conhecer também você. É uma honra estar do lado da Gabi aqui. Pessoas que eu admiro bastante. Sem dúvida, além da honra de estar aqui, é a curiosidade de sempre participar de podcast e poder principalmente aprender, né? A gente vai dividir algumas coisas aqui, mas a gente mais aprende do que acaba dividindo. Verdade. Acho que essa coisa mais interessante é o que mais me motiva de fato a estar aqui hoje, né? E sempre trocar ideia com pessoas que acabam, né, passando um pouquinho e virando amigos. Acho que isso que é o bacana, né? A gente passa por... né, a jornada vai passando, né? Mas as amizades, elas têm que ficar. Então, perfeito. Excelente. Acho que é uma essência disso daqui que a gente está fazendo hoje. Boa. Falando um pouquinho de mim, né? Todo mundo me conhece como Diego Borg, né? Já atuei, como você bem falou, no mercado automotivo desde 2016. Antes disso, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho no detalhe de tudo que eu venho fazendo, mas eu sempre tive muita curiosidade, né? Eu tive muita vontade de criar grandes histórias, né? De construir legado, construir times de excelência profissional, né? E ultimamente no automotivo eu tenho dedicado, né, todo o tempo, principalmente, em entender cada vez mais, né, o porquê que o brasileiro é tão apaixonado por carro e moto, né? É verdade. Isso é sensacional. Então, cada vez mais que eu paro um pouquinho ali para entender mais tudo que a gente vem construindo, né? E mais recentemente numa marca chinesa que está entrando no Brasil, né? Zeekr. É fantástico, né? Co-criar o futuro da mobilidade é fundamental. Pra quem é apaixonado, né? Que aquela coisa não é só pra quem é apaixonado. Bacana. E o co-criar tá também com o cliente, né? Se o cliente não fizer parte dessa jornada
de criação não faz sentido nenhum. Boa, sensacional. Fala aí, meu amigo, só pra galera relembrar aqui que o pessoal olhou, esse aí eu conheço sempre, tá sempre lá no shopping com o Hélio também. Então, Também é sempre no shopping. Primeiro, Hélio, obrigado novamente aí pelo convite. Uma honra estar aqui do lado aqui de ser o co-host estreante, né? Vamos falar assim. No LinkedIn sou conhecido como Kleber Caetano, né? Então, já estou um tempinho no mercado aí, há 28 anos no mercado de experiência do cliente, desde o princípio. Passei por algumas grandes empresas e hoje estou no desafio na Solve. Recebi o convite dos meus amigos, né? Porque assim, não é sócio e não é parceiro, são amigos. O Valdecico, o Vinícius e o Anderson, né? Que é o board da empresa, para um desafio de assumir a área comercial e marketing. Para dar uma nova roupagem à empresa, focar no único parceiro. Hoje a gente é um representante Gênesis no Brasil, com uma excelência de qualidade de entrega. E topei o desafio. Tava na minha vida tranquila lá. Agora virou empreendedor, sócio. Meus outros patrões, sócios também, e amigos, né? Aí que nem minha esposa fala, eu não gosto de movimento, vou movimentar tudo. Depois de 13 anos, tô dando uma mexida. E tá bem. Mas é bom tá de vez em quando gostoso, mexida, gostoso. Né? E o que é legal aqui é que nem eu falo pro Wellington, aqui é o nosso boteco gravado, né? Então, ele deu hoje aqui de boteco gravado, porque assim, tudo que a gente fala no boteco, a gente tá trazendo pra cá, pra falar das pessoas, interagindo, conversando, então é o nosso boteco gravado. E já aviso pra galera, não fico com vergonha, já falei, gente, vamos tomar aqui uma cerveja que não é gravado, falei, mas qual o problema? A gente não bebe também, não quer... Mas boa, antes de dar a primeira pergunta, eu queria fazer o seguinte, lembrar de quem são eles, agora vem a melhor parte, que é essa vida profissional. Como... a Gabi já gravou, ela não vai poder esconder não, hein? Que a Gabi não vale. Como vocês são chamados fora do mundo corporativo? Imagine que um colega da escola de vocês, alguém da faculdade, alguém da família, se estivesse assistindo, eles não iam falar, e lá o Diego e a Gabi? Não, tem algum... Ou Kleber, tem algum apelido, alguma outra coisa que tem. Então, primeiro, para que todo mundo se conecte com vocês, não só do mundo corporativo, como vocês são chamados fora do mundo corporativo? Tem algum apelido, tem alguma outra forma carinhosa? Bom, meu nome é um pouco fácil, né, de criar apelido, mas eu não tenho só um, eu tenho vários. Então... Então já curioso, porque eu deveria ter vários. Começar a anotar, vai até perder aqui. Pra minha família não é Gabi, é Bi. Então, a minha família me chama de Bi ou Bibi. Já os meus amigos, os colegas do boteco, é Gabi. E os meus amigos internacionais é Gabi. Então... pessoa... Um dia eu vou ter um amigo internacional que não seja de mentira virtual lá do Tamagotchi, né? O meu internacional, nem fala o meu nome direito. Gabi? Gabi. Que é o nome conhecido, né, nos Estados Unidos. Mas o que eu gosto mesmo, quando me chamam, não é um apelido, mas gosto muito como me chamam de professora ou mentora. Então, os meus alunos, eles vêm, minha mentora, minha professora, e isso me gera muita satisfação. Legal. E na época de escola também era o quê? Era a Gabi. Sempre a Gabi. Sempre é a Gabi. Tá. Gabi Amaral. E tu falou Bi, porque normalmente Bi ia ser Beatriz, Bianca, alguma coisa assim. É a abreviação do Gabi, no caso. Abreviação da abreviação. abreviação. E Gá não tem Gá. Porque aqui em São Paulo o pessoal corta muito Gá, não. Só não. Gá. Boa. Então é a Gabi Mentor Teacher Gabi. Professora. Legal. E aí, Diego, tem muito... Até porque, de repente, quando você tem muitas pessoas que tiver nome parecido, aí é sobrenome, algum apelido, alguma... Não, sempre desde do colégio, sempre me chamavam pelo sobrenome, porque às vezes tinha mais de um Diego na sala. Então era comum, às vezes, 2, 3 Diegos na sala, chamava pelo sobrenome. Então, Borg era um nome de guerra, né? Eu comecei a carreira na auditoria. Na auditoria também, tradicionalmente, o pessoal gosta de usar o sobrenome. O sobrenome sempre foi algo que me chamaram bastante durante a trajetória. Claro, dentro de casa não dá para saber o sobrenome, todo mundo tem o mesmo sobrenome, né? Minha mãe, meu pai, todo mundo chamava de Di, né? Começava me chamando disso. E os meus amigos mais próximos me chamam de Diegão, às vezes, o tamanho da criança. Boa. Mas na época de... O pessoal tá todo mundo escondendo, né? Na época da faculdade não tinha nada de... A galera que faz até o final da festa, a galera que é mais divertida, não tinha nenhum outro apelido, era tudo certinho, mesmo eu tô escondendo o jogo. Não, apelido sempre tem, né? Na época que você é mais magro, você tem um apelido, você engorda, você tem outro apelido, enfim. Mas se a galera da escola estiver vendo, da faculdade, é o Diegão, é a Gabi.
E pros mentorados vai ser a professora Professora Teacher. E se tiver da família é a Bibi. Boa. Isso, Clebão, tinha alguma coisa? O Clebão Fora, também era... fora do Brasil tem outro nome. Ah, tem também? Fala, tem não, outro? eu não, tô falando ela. Ah, não, pensei que tá todo mundo. Falei, pô, tá todo mundo chique. Não. O meu caso é que nem o Diego. Na escola tinha 3, 4 Kleber por sala. Então, Caetano, que é o meu segundo nome, né? Na família não é Caetano, porque o meu avô chama Caetano. Eu tenho um primo Caetano Neto, então na família é Kleber. E o pessoal chama, que nem você acabou de falar, de Clebão. Não tem a estatura do Diego, mas por algum motivo pode ser a largura. E chama de Clebão e vai ficando. Agora, apelido, quando eu era garoto, eu vou contar uma frustração minha. Eu não tinha apelido. Um amigo meu Nossa, tinha, eu falei no outro dia, eu falava isso. Antigamente todo mundo né? queria ter apelido, porque assim, pô, todo mundo tem ou não tem? Eu fui muito ligado ao esporte, então punha apelido na camiseta. E eu tinha que pôr o Caetano, porque tinha um monte de Kleber, né? Puta, eu queria ter um apelido e não pegava apelido, né? Não tinha apelido, não vinha. Então seguiu com o Caetano, Caetano, Clebão. É verdade. Eu tava falando que assistiu a temporada anterior, eu já falei, o meu, como era sempre o mais novo, era Nen. Ficou aquela... Até hoje, quando eu vou lá onde meus pais, onde eu morava, e falava, não, é o Nen. Eu falei, pô, o Nen já tá velho, né? Já veio outras gerações, porque era o caçula da família, mas sempre... E como meu nome era incomum na escola, então também não tem como botar muito apelido. Aí pô, ninguém tem esse nome. Capital da Nova Zelândia, pessoal, ó. Capital da Nova Zelândia é o Wellington também. Boa. Vamos mandar a primeira e depois você manda a segunda? Vamos lá. Então vou mandar a primeira padrão também que a gente costuma fazer aqui, mas depois a gente vai costurando. Que era o seguinte, grandes executivos, grandes profissionais, enfim, super respeitados, e quem tá assistindo sabe que quem tá aqui é por indicação, então já são referência para muita gente, são referência para as pessoas que indicaram para estar aqui também, então acho que isso é muito legal. Mas como o mundo mudou muito, cara, será que lá na infância era assim também? A pergunta era aquela, o que eu queria ser quando crescer? Imagina vocês lá com 10, 12... Não, já teve uma de que gravou com a gente com 9, já tava ganhando... assim, vamos assim, na infância, o que vocês imaginavam assim... Putz, qual era o sonho? O que eu imaginava ser? O que era... da onde vinha o DNA primeiro de vocês? Até pra depois a gente entender se seguiu ou se mudou, né? Então, o que eu queria ser quando crescer? Posso falar? Bom, eu vim de uma família muito simples, do interior de Minas. Todo mundo me zoa, porque minha cidade chama Cláudio. Cláudio? Exatamente. É perto de onde, Cláudio? Divinópolis, Tá. 2 horas de Belo Horizonte. Uhum. Então, é uma cidade muito pequenininha, de 30 mil habitantes, uma família muito simples. Meus pais, eles não são formados na faculdade, então não tinha muito exemplo, nem na cidade e nem na minha família. Então, quem me inspirava eram os meus professores. Eu gostava muito, muito de estudar. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu saí de Cláudio e fui para uma cidade menor ainda, chamada Florestal, para fazer curso técnico em informática junto com o ensino médio. E foi ali no ensino médio que eu decidi o que é que eu queria ser. Então, os meus professores que eram quem me inspiravam. Quem me inspirava, falando do trabalho, né? Assim, mas ali no dia a dia, ali com os pais, alguma coisa, você já gostava de brincar de alguma coisa? Sua mãe, seu pai falava, acho que você tem jeito pra isso, hein? Acho que você já tinha ali num... A minha família sempre quis que eu fosse para a área da saúde. Mas eu nunca gostei dessa área. Eu sempre fui mais de exatas, uma pessoa muito lógica. Então, eu gostava mesmo era de estudar. Essa era a verdade. Sempre gostou muito de estudar. De estudar, ensinar. Então, era pra ser professora mesmo. Lá na época, o pessoal ia sentar do teu lado pra pedir cola, ia lá pra poder... Tô com essa dúvida, pedir ajuda. Aí, ó. Olha o DNA de professor, já sabendo lá. E ela gosta de chamar de professora desde pequenininha. Fazia aquele negócio de botar as bonecas. Você não fez isso pra mim, você não fez isso aqui. Ensinar lá pra... Segundo os meus irmãos, porque eu sou a mais velha no caso, tenho 4 irmãos homens. Eu sou aquela que manda, que dá ordem, que ensina, que fala o que pode, o que não pode. Tá vendo. A galera tá assim, agora entendi. Boa. E sempre tinha lá essa vontade de pra educação. Exato. Quando eu tava no ensino médio, eu não tinha muita clareza de qual área, né? E aí, os meus professores me influenciaram muito no curso técnico em informática a seguir carreira nessa área de tecnologia. Então, eu fiz faculdade em ciência da computação. Sou formada nessa área. Depois, fui acabando e chegando no mundo de CX, porque eu fui Product Manager. Entendi. De um produto CX. A gente vai chegar lá. Não, mas até antes do Diego falar, assim, qual foi o teu primeiro trabalho? Você fala assim, cara, o primeiro trabalho que eu ganhei minha primeira moedinha. De trabalho, assim, foi qual? Quando eu tava no ensino médio, eu tinha a bolsa, né, dessa escola técnica. Então, eu tinha projeto de pesquisa e extensão. Eu ensinava criança.
coisas de informática. Então, bacana. Então, o teu primeiro trabalho foi ensinando crianças. Eu sempre fiz esses projetos de educação, né? Tecnologia educacional. Incrível, Muito incrível. bom, incrível. Então já começou Teacher Day de Gabi Teacher. Vai ter todo lado. Show. Gabi. Gabi, professor. Não, bacana. Olha o DNA. Eu gosto dessas perguntas, porque depois a gente vai vendo assim, as pessoas não deixar o seu DNA, né? A origem. Chegou. E lá no início, e aí? Queria ser jogador de vôlei? Porque vocês estão vendo ele sentado, mas sem a estatura basquete. Bom, foi até engraçado. Lembrando agora do passado, eu não lembro qual a idade que era, se era 9, 8 anos, mas desde cedo eu sempre quis arrumar alguma coisa para vender para ganhar dinheiro. Então, eu lembro que lá atrás eu recortava em revista umas fotos legais, comprava contact, colava contact e vendia na escola adesivo. Né? Naquela época Maneiro. tinha Adesivava o caderno, né? Adesivava o caderno, isso. E depois pegava gibizinho usado e vendia gibi. Né? Tudo nessa... Isso novinho lá já empreendedor. Tá vendo? Vendedor. Aí pegava, assim, época de Dia das Mães, Dia dos Namorados, pegava a florzinha do prédio lá, acho que era azaleia, qual umas florzinhas que tinha no prédio lá. Na época não tinha portão nos prédios, era outro nível de segurança. E pegava, colocava num vasinho bonitinho, eu acho que uma amiga na época lá do prédio, a gente fala, e vendia também na rua. Então assim, eu lembro que tive vários momentos que eu ficava tentando fazer alguma coisa para vender, para arrecadar dinheiro e para depois comprar meus brinquedos, alguma coisa que eu queria na época, né? Então foi, assim, eu comecei, assim, o mosquitinho me picou lá atrás, né, quando eu era pequenininho, né, sempre em vendas para empreender. Isso bem novo. E ele na faixa dos teus... A idade, mas 15, 17, você já estava pensando em algo diferente? Eu gostava muito de esporte nessa época, né? Como vocês falam, não era vôlei, era basquete. Né? Eu sempre fui muito adepto ao basquete, gostava também de futebol. Mas, assim, eu focava muito em esporte nessa época. Eu gostava muito... Mas chegou a ser atleta? Jogou algum clube? Eu jogava no colégio, né? Enfim, já cheguei a jogar em clube também, né, mas aí mas nada muito mais que isso. Também, se for ver, assim, o único esporte que dava dinheiro basicamente era futebol, né, no máximo um pouquinho de vôlei ali. Os outros esportes não... Passei por isso também. Você não tinha... Exceção da exceção, né? Porque a gente fala muito isso. Hoje é um pouco diferente. Hoje mudou um pouco. Mas... Antigamente era zero, né? Tanto é que meu pai, né, que veio de Araraquara, ele foi jogador de futebol profissional e largou para estudar. Porque, de fato, não é algo que... Naquela época era mais difícil ainda, né? Hoje é outra realidade. Né? Mais ou menos outra realidade, né? Porque, assim, a gente fala pra todo mundo tomar cuidado com que a TV, a mídia... Pra não ser falando encantado, né? Gente, é menos do Conto que... da sereia. 0,5% dão certo. Verdade. Da quantidade de gente que joga hoje é menos de 0,5%. Estatística. E tirando os principais clubes, os jogadores do Série B ganham salário mínimo, Então tem que tomar um cuidado... até junto da tua carreira. Eu joguei até os 15 e eu falo assim, porque tem muitas pessoas que não estudam, e aí, relembrando algumas pessoas, cara, escola, treino, você não tem infância, você não tem amigo, e joga. Então chega um momento que você fala assim, eu quero ter minha infância. Eu quero ter, são algumas decisões que você precisa ter. Então, isso é verdade. Então, eu comecei lá. Então, assim, começou com venda, já comecei a professora, já comecei ali dentro do esporte. Então, antes de mandar a pergunta, que depois ela falou que é tua tecnologia, mas tá, na virada do esporte foi virada pra quê? O que você pensou assim? Beleza, não sei. Não, o esporte me deu muito foco e disciplina, né? Que eu acho que todo mundo que passa por esporte, você acaba tendo... Disciplina, não tem como fugir da disciplina. Né? E aí, assim, em algum momento eu, de fato, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, fiz administração, a primeira faculdade que eu fiz. E aí depois eu comecei a ter contato com pessoas no mundo corporativo, né, que começaram a virar cada vez mais referência, e aí foi direcionando minha carreira. A primeira, além, assim, nessa início na virada do esporte, como você entrou em administração, já trabalhou também ou não? Só depois? Já desde o início, comecei como telemarketing. E a gente tô falando aí, ó. Olha lá. Como é que a gente... pro telemarketing. A gente acabou de falar um outro cedo aqui, quem viu o episódio anterior que... Hoje é o presidente do grande investimento, também começou com o telemarketing. Olha o telemarketing ajudando a gente aí, ó.
Trabalhou também, né, com telemarketing? Não, né? Já foi logo ser chefe. Não, eu comecei como desenvolvedora de software. Ó. Carreira desenvolvedora. Depois que eu virei gerente de produto digital. Boa. Então não adianta essa galera que fica lá, que é bom de estar no piso, ou bom de desenvolver, o cara chega lá pra apresentar, pô, tu vai falar isso pra mim? Eu não vejo essa Eu sei que não demora essas... Não, que aqui precisa 2.000 horas. Pô, 2.000 horas? Tudo Exatamente. Você fala assim, é difícil pra caramba na ponta. Pô, eu já sentei lá Tudo também, isso, né? Tudo. Mas manda aí, já emenda mais uma aí da pergunta pra gente conhecer esses feras. Vamos dar uma mexida na pergunta. Nesses momentos, assim, a gente tem as perguntas do final, né, e a pergunta do meio. A gente fala sempre caminho feliz. E perrengue? Algum perrengue? Porque assim, a gente tá saindo de uma adolescência para início da idade adulta, não sei o que eu vou fazer de faculdade, eu queria ser professora, virei programadora. Teve algum perrengue que marcou para impulsionar ou até para dar algum exemplo? Não sei se é bem um perrengue, mas foi um desafio, né? Isso. Quando eu tava na faculdade, eu queria muito fazer intercâmbio. E aí foi naquela mesma época que teve o Ciências Sem Fronteiras no Brasil. E eu gostava muito de estudar, mas eu não tirava nota no TOEFL, que era um teste requisito para você fazer. E aí eu lembro que eu falei com meu pai que eu tava frustrada porque eu não tava passando. E ele falou, você tá estudando, que eu sei que você estuda, mas não tá sendo suficiente, estuda mais. E aí eu fui lá, estudei mais. E na época eu morava em Lavras, que eu fiz faculdade lá, e não tinha essa prova disponível todo dia, como tem em Belo Horizonte ou em São Paulo, por exemplo. E eu lembro que eu tive que pedir um amigo meu pra me levar numa cidade vizinha pra poder fazer a prova de novo, pra eu conseguir a nota mínima que eu precisava pra passar no intercâmbio. No final deu certo, mas foi um desafio e assim, que me marcou, porque eu queria muito fazer o intercâmbio, eu sabia que os meus pais não tinham a mínima condição de pagar e eu só conseguiria se eu, né, passasse nesse teste. Então, tipo, foi uma experiência de muita resiliência, dedicação e de ter bons amigos, né? Sim. Como é que é o nome desse amigo, você lembra? Renato, olha, são os anjos. Tá vendo? mas antes do Diego falar, porque essa pergunta foi boa, que ela falou duas coisas importantes. O seu pai incentivou a você precisa estudar mais. Por que você acha que ele deu esse toque, estudar mais? Porque, deixa eu responder, mas tem uma coisa que vem à minha cabeça, porque, enfim, já vou falar. Porque a gente se fala muito de, cara, você precisa dar o seu máximo, não é o máximo dos outros. Você não precisa ser melhor do que o outro, primeiro você precisa ser melhor do que você mesmo. E a gente acaba muito na época de escola, cara, acho que todo mundo que eu perguntar, sabe que é teu trabalho de escola? Se perguntar se podia ter sido melhor, todo mundo vai responder, podia. Eu fiz que era o pra passar, fiz o que precisava. E quando ele falou assim, pô, você precisa estudar mais, por que você falou que realmente precisava? Você achava que estava estudando, mas estava tranquilo? Porque essa é uma coisa legal, até dentro do nosso dia a dia, para as pessoas refletirem. Será que você podia estar fazendo melhor do que você está fazendo? Eu vou falar que grande maioria vai falar assim, poderia. E por que você achava nessa época que essa dica dele foi... Eu sempre, assim, eu nunca converso com meu pai todos os dias, nunca tive essa relação, assim, com meu pai próxima. Meus pais são separados desde que eu tinha 1 ano. Mas eu sempre confiei muito no que ele falava. Então, sempre que eu precisava de tomar alguma decisão importante, de educação ou de trabalho, eu falava com meu pai. E agora também, na fase que eu tô, falando de coisas pessoais, próximos passos da vida, ele sempre me deu, assim, aquelas dicas, aquelas frases que fala e te marca. Então, foi na base da confiança mesmo. Legal. Mas, refletindo sobre a sua pergunta, eu acho que o aprendizado que fica disso depois disso, eu sempre fui além. Tipo, eu sempre... quis fazer mais. Então, por exemplo, quando eu estava no intercâmbio, eu poderia simplesmente fazer minhas aulas de inglês, minhas aulas de ciência da computação. O que eu fiz? Entrei para uma associação de brasileiro, onde eu fui desenvolvedora pela primeira vez, e no meu tempo livre, em vez de estar lá conhecendo a cidade, viajando, eu estava desenvolvendo. E ganhando ali seu dinheiro e aprendendo. E foi onde eu conheci, por exemplo... fiz grandes contatos de pessoas brasileiras que estudam fora e que hoje são CEOs de empresa ou que estão ainda fora. Então aquilo, né, aquela oportunidade me abriu várias portas. E a mesma coisa no mercado corporativo, né? Eu trabalho, mas eu também dou mentoria, sou professora. Então Acaba aprendendo. Exato, aquela frase do meu pai no final do dia foi um incentivador não só para aquele teste, mas para tudo que eu faço, né? O que mais que eu posso fazer? E aí acaba que fica também aquela coisa, né? Você não descansa, mas a gente fala sobre isso depois. Só pra lembrar, gente, equilíbrio não é ficar assim. Equilíbrio tem um momento que você vai lá no pico e tem um momento que você depois dá uma descansada.
Como é que é o nome do menino que te deu carona mesmo? Renato. Por que você acha que ele te deu carona? A gente era muito próximo na faculdade, então a gente estudava junto. Eram aquelas pessoas que gostavam de tirar nota máxima. Então existia ali uma relação de parceria na faculdade. Então ele sabia, então. E Porque entendi o esforço, né? criam boas relações pra você poder saber o seguinte, cara, se fosse pra mim faria, provavelmente ele fez por isso, cara. Se fosse pra mim faria, eu vou fazer, boa. E aí? Bom, Também teve algum desafio lá? teve, assim, acho que teve, não um desafio. Vários. Sim, vários. Tive sequências de desafios na vida, mas acho que algo legal para compartilhar aqui foi um desafio que eu tive naquela crise financeira que teve, né, 2007, 2008, que teve aquela crise, e aí onde eu fui desligado de uma empresa. Eu saí da Ernst Young, né, a empresa de auditoria, excelente empresa, Big Four. E naquele momento foi a melhor coisa que me aconteceu. Né, o mercado no Brasil estava aquecido, né, porque a gente foi impactado, sem dúvida nenhuma, mas muito menos do que quem estava no mercado americano, sim, né, sim. sem dúvida nenhuma. E aí eu tive a oportunidade de sair um pouco da minha zona de conforto. Isso que estava me faltando. Faltava aquele empurrãozinho, Perfeito. né? E aí eu tomei esse empurrãozinho e imediatamente eu consegui, né, durante, eu acho que depois de um mês mais ou menos, eu consegui uma posição numa outra empresa. E nessa empresa, por exemplo, falar inglês era um diferencial. E onde eu estava, todo mundo falava inglês. Então não era um diferencial. Sim. Foi aí que realmente a minha carreira começou a virar diferente e decolar, né? Então, eu brinco que, assim, a melhor coisa que me aconteceu foi aquele empurrãozinho ali. Então, mas aí nesse ponto, Diego, é legal porque, você dá um exemplo de demissão e algumas pessoas aconteceram também, enfim, tem um grande amigo que ele saiu da empresa, foi um susto, e todo mundo falava, cara, sai daqui e voa, e ele não saía. E quando ele saiu, agora tá voando e vai explodir muito. Mas nesse momento, que acho que muita gente passa por situações que nunca passaram na vida, o que mais te... vou falar assim nas primeiras 48 horas, uma semana, que nessa hora você fica, sei lá o que eu faço, fica desesperado. Pra onde eu vou, né? O que mais te ajudou nesse momento? O que fez com que você, cara, deixa eu levantar e ir pra frente? Não deixou porque é uma decisão sua, né? Deixa eu olhar o copo meio cheio e meio vazio. Num determinado momento, enfim, aconteceu, não era previsto. Mas o que fez com que você, cara, não vou ficar aqui me remoendo? Não, assim, primeiro você tem que ter um pouco de maturidade para ter uma autorreflexão, né, decente, né? Não ficar culpando os outros. Você não pode de jeito nenhum culpar os outros. E assim, a atitude que eu tive foi de fato de não culpar os outros e, vamos ver o que eu posso fazer para melhorar. Consegui, durante um período curto de tempo, melhorar ainda mais o inglês que eu tinha. Show. Né, que foi o que me preparou ainda mais para estar nesse próximo passo. Claro que base que eu sempre tive ali, né, a família me ajudou bastante nesse momento. Né, o fato de eu não ter filho, não ter muitas responsabilidades mais pesadas naquele momento, me ajudou também a ter mais flexibilidade para me movimentar. Mas assim, eu acho que o principal é resiliência, é algo que eu sempre tive, né? Resiliência nível hard, que eu sempre tive, e sempre pensar assim, que algo que vem não necessariamente vai vir para o nosso pior, né? É muito o contrário que vem. Tudo que vem é para você aprender. Você nunca perde nada. Ou você aprende ou você ganha. Perfeito. Isso é fundamental. Isso vem do esporte. Quando você perde uma partida, você não perde a partida. Você aprende. Ou você aprende ou você ganha. Perfeito. E assim na vida. Boa. Não, excelente ponto. Dentro desse... Vou uma aqui, já vai pensando no outro. Vocês tiveram um momento chave, você falou também um pouco aqui do seu pai, mas dentro das tomadas de decisões de vocês ao longo da carreira, vocês tiveram... Como é que vocês buscavam, e assim, algum tipo de apoio para tomada de decisão? Tem alguém que fala assim... enfim, de novo, além de você já comentou seu pai, mas tinha alguém que fala assim... Cara, preciso tomar essa decisão, preciso ir pra cá, não preciso lá. Porque isso é comum hoje no mercado profissional, fala muito de cadeira de
CEO, porque assim, você é solitário. Se você falar pros investidores, o cara vai achar que você vai fazer besteira. Se o cara falar pro teu time, vai achar que você vai ser demitido. Se você falar com a família, tu vai falar assim, vai dar... Tem alguns momentos que você fala assim... Com quem que eu falo? Cara, com quem que eu falo? E aí tá falando seu, mas... Só que isso hoje, você é mais maduro, você até tenta, mas... Normalmente ali no início, no meio de carreira... Quem vocês buscavam quando precisava tomar alguma decisão, seja pessoal, seja corporativo? Por que eu gosto desse tipo de pergunta? Porque quando você, mais uma vez, acho que aqui já falei várias vezes, quem já assiste, você conhece o Brasil, quem sabe das capitais. Pronto, a gente sabe. E infelizmente, mesmo nas capitais, tem gente que acha assim, para ter uma inspiração tem que ser um mega mentor, que acho que é importante, tá, gente? E hoje tem excelentes mentores, tem gente ruim também, que acha que é mentor, mas não é, mas tem excelentes mentores. Mas se as pessoas não têm um relacionamento próximo, acha que não podem aprender com pessoas, assim... Que talvez o seu Manuel da padaria que conseguiu aquele lá faz o sustento da família pode ser um mega mentor ou mega apoio. Ou amigos que de repente eu precisei de uma ajuda que me conhece tomar decisão. Como é que... O que vocês tiveram de aprendizado de assim, cara, quando eu precisei eu me busquei com alguém ou em alguma situação, principalmente para quem nos assiste, fala assim, pô, hoje eu tenho dificuldade quando tá ruim com quem eu procuro, quem eu pergunto, quem eu pesquiso e por aí vai. Vocês tiveram aí um... Com certeza. E aí? Quer falar primeiro nessa? Claro. Não, assim, algo que é fundamental para todo mundo entender na vida é você saber fazer o networking do bem. Isso. Boa. Isso é fundamental. Seja com amigos, com família e principalmente no meio corporativo. Sim. Você tem que, de fato, entender... Assim, primeiro tem que ser autêntico, né? O relacionamento. Tem que ter troca saudável entre aquela conexão genuína, né? Sempre tem que ter dessa forma. Por exemplo, eu não me recordo, assim, depois do processo de trainee que eu fiz na Ernst Young, todos os outros processos que eu tô pensando aqui, nenhum eu tive que me inscrever em empresa de recrutamento ou com headhunter, que obviamente são pessoas excelentes, necessárias no mercado e fazem toda a diferença. Mas pelo fato do meu networking sempre estar ativo, né, sempre ser um networking do bem, sempre, né, eu sempre tá nutrindo ele de alguma forma. Todos os meus movimentos na carreira foram via indicação. Perfeito. Então, assim, a principal dica que eu compartilhar a informação é que é fundamental que a gente faça esse networking do bem e nutra esse networking. Vale a pena, às vezes, a gente parar cada dia e falar, tem aquela pessoa que eu não falo faz um tempo e a gente era tão conectado, e por que eu não pego o telefone e ligo pra pessoa? E não manda mensagem, porque hoje todo mundo manda áudio ou escreve. Pega e liga. Legal, sim. Legal. Bom ponto. Né, eu acho que esse é o... Mas você teve alguma situação onde você precisou, putz, cara, nesse momento aqui eu liguei pra fulano, eu conversei com fulano, ele deu uma luz aqui pra minha vida. Vários momentos, a verdade é essa. Principalmente quando você é CEO de empresa, você é muito solitário. Né? E na Ducati eu lembro de diversos momentos que eu tive que ligar para vários pares de mercado, amigos, dividir uma situação específica e pedir ajuda. Mas tudo com base no network genuíno que você fez. Esse é um excelente ponto, porque acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter... que acho que é o que eu aprendi também, e acabou o podcast me trazendo algumas reflexões sobre isso. Porque, gente, business ok, tá tudo ok, mas se você, dependendo da conexão, o cara não vai te gerar negócio, mas o cara vai te ensinar coisa pra tua vida que é 1000 vezes se você tivesse fechado um negócio. Então as pessoas ficam tão preocupadas em fazer alguma relação pra fechar negócio, que de repente você fecha o negócio, ganha um dinheiro A e um dinheiro B aqui, mas de repente aquela pessoa podia ensinar coisa pra tua vida que ia ser 1000 vezes valiosa do que aquele negócio foi gerado. Então, para aquelas pessoas que ficam preocupadas só em fazer conexão empresarial, né? Excelente, porque nesses momentos... Cara, deixa eu te ligar. Tá me ligando por causa de quê, cara? Te vendi, te comprei, pra que tá precisando da minha ajuda? Você só queria falar comigo por causa de venda? Aí tu fala assim. Bom ponto. Excelente. E aí? Eu vou dividir com além do nosso amigo da carona, né? Isso foi legal. Eu vou dividir com vocês, então, um momento que foi bem desafiador. Vocês pediram vida real. É isso aí. Isso. Boa. Teve um momento da minha carreira que eu acho que foi um grande marco, que é quando eu me tornei líder pela primeira vez.
muitas vezes, né, você é colocada nessa posição sem ser preparada. A verdade é essa. A maioria das vezes, né? Então... sempre. No início, então, sempre. Foi uma grande conquista, porque eu montei um time para estruturar a experiência do cliente, montei exatamente como eu queria o time, não escolhi exatamente as pessoas, mas as posições. Então, era um momento feliz, que foi uma conquista, né? Tudo que eu tava fazendo sozinha, agora eu tinha pessoas para me apoiar, mas ao mesmo tempo desafiador. Era um time muito diverso, cada pessoa com uma característica de trabalho pessoal, passando por uma situação diferente na vida. Então, tinha vários casos ali diferentes para lidar. E naquele momento, sem saber ser líder, sem ainda ter o meu estilo de liderança, ter claro o que eu aceito, o que eu não aceito, qual que é o meu jeito de liderar não tão bem definido ainda, eu falei, eu preciso de ajuda. Só que não foi tipo, eu preciso de ajuda calma, como eu estou agora. Foi, meu Deus, eu preciso de muita ajuda, o que eu faço? E aí eu me recorri a uma pessoa que já era uma referência para mim no mundo de experiência do cliente, e é uma mulher que já tinha passado por várias situações complicadas na carreira dela, eu tinha esse conhecimento. Eu falei, não, ela já passou por muito desafio, ela vai conseguir me orientar. E aí ela foi minha mentora de liderança. Que legal. É a Luciede, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar super bem da Luciede. Então ela foi minha mentora de liderança e me ajudou ali nos meus primeiros passos quando eu me tornei líder. E ela me ajudou demais, assim, várias situações que eu passei e que eu achava não é possível que isso está acontecendo, que é verdade que acontece. Ela falou, não, o mundo corporativo é assim. Bem-vindo ao mundo corporativo. Ainda mais a gente é jovem, você quer largar tudo. Acho que outra empresa isso não acontece, não? Acho que as outras pessoas não. Só muda o endereço. Bem-vindo ao mundo. Exatamente. Então, ela me deu realmente, assim, um choque de realidade para falar, olha, é assim. Você vai ter que saber lidar, você vai ter que saber desenvolver as pessoas. Liderar é desenvolver o outro. Então, antes você era especialista e eu super, né, executora, workaholic, entregava tudo. E depois me encontrei ali numa situação que não, eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso liderar. Super jovem ainda, 100% do meu time era mais velho do que eu. Então, era uma situação muito desafiadora. Eu realmente precisava de ajuda. E nesse caso, eu sei que você falou que mentor é clichê, mas foi o que me salvou. Não, e tem muito, assim, de novo, vou relembrar, gente. Eu conheço, assim, diversos mentores que, assim, são espetaculares. E é isso, por isso que, assim, pessoal, cuidado com as fontes. Que tem um monte de mentor de internet que você fala assim... Gente, e tem cada mentor que tem gente até que... Não se promove, as pessoas não conhecem que esses caras são as pessoas que direcionam a vida de gigantes. Então, por exemplo, talvez... Eu não lembro se ela faz mentoria ainda? Não... Ela faz. É mais para executivo. Então, porque assim, eu conheço gente que faz até sem cobrar. Não, eu vou te fazer mentoria, mas não quero virar mentor, não. Que assim, são excepcionais. Por isso que eu sempre busco assim, cuidado com as fontes. Porque você falou uma coisa aqui fundamental. Eu já sabia que tinha passado pelaquela experiência, já sabia que tinha passado pelaquela dor, sabia que vai conseguir me orientar. Eu que gosto muito de temas práticos, né? Vai me trazer cenários que vai fazer a diferença. Exatamente. Espetacular. Porque é importante você, assim... Gente, quem tá do outro lado fala assim... gente, metodologia bacana, estudos científicos estão para isso. Mas de vez em quando é importante pegar... Na hora que vão perguntar lá, quando você é professora, mentoria, na hora que vão te dar uma opinião. Cara, quando aconteceu isso aqui contigo, qual a decisão que você tomou? Exato. Não vai falar assim, cara, em cima da teoria de fulano e fulano, qual a melhor metodologia a ser aplicada? Não tô dizendo que não seja importante, tá, gente? Porque vocês sabem quanto eu brigo com a de PDCA, que as pessoas um dia nem sabem o que é isso, e enfim. Você pergunta pro pessoal fica assim, aí o cara... Não, fiz um projeto aqui, tinha que me entregar 30% de resultado, não, me entregou 15%, não, vamos fazer os outros aqui. Eu falei, cara, mas por que não volta aí para 30%? Não, o cara já quer, não, vamos botar logo 2, 4, 5 ação na frente. Assim, pra que eu vou ter um esforço? A gente sabe que acontece. Mas acho que um excelente ponto. A gente, talvez aqui, faça conexões, acima da pergunta, conexões que vão te precisar naquele momento. E a Gabi trouxe um ponto, cara, precisa de ajuda, mas entenda o que você precisa e busque alguém que já tenha passado por algo alguma situação parecida para te orientar, para que seja mais conectado com a sua realidade, para não ficar uma coisa mais abstrata. Excelente. Manda mais uma aí. Já pensei numa outra aqui, mas manda você primeiro. Vamos puxar. Fazendo conexão com o começo, né? A gente falou bastante do começo, assim. Hoje, vocês, na situação que vocês estão, trabalhando, voltando lá para a professora, pro vendedor de adesivo na escola, vocês já conseguiram fazer uma ligação? Eu disse que eu não paro com isso, né? Chegou de uns 5 anos para cá, olhando vida pessoal, família, filho, tudo. Puta, será que eu imaginava estar aqui? Será que eu não imaginava estar aqui?
Vocês já chegaram a passar e pensar nisso? Puta, quantas pessoas passaram pela nossa vida? Alguma coisa nessa linha? O que assim, ajudando assim, hoje na situação de vocês, que você fala assim, o que tem do Dieguinho, da origem, assim, do Dieguinho vendedor lá, e o que tem da Gabi professora lá ajudando no início lá os irmãos e tudo, que você para pra refletir hoje? Cara, o que mudou? O Dieguinho e a Gabi tá aqui comigo ainda, que assim, aprendi tudo, mas isso me ajudaram a mudar e chegar até aqui hoje. Ou tive que mudar no meio, porque assim, eu mudo bastante. Esses dias minha esposa fez um negócio de fotos, né, de Dia dos Namorados, tudo. Eu fui vendo minhas fotos, em 10 anos eu fui olhando, eu falei, nossa, parece outro ser humano. Eu vou ficando com cabelo branco, tudo, mas eu fui olhando pra mim, eu fui vendo, eu fui mudando. Eu tive algumas etapas na minha vida que marcou, né? E você trazendo isso lá pro começo, pra agora, você tem coisas que mudam. Claro, você vai mantendo a sua essência, mas caminhos vão sendo traçados, né? Não, vou fazer assim. Do início a agora, se vocês tivessem de pegar 3 cortes de vocês... Isso, cortes. De momentos importantes dessa trajetória até hoje, quais seriam esses 3 cortes? Legal. Boa. Bom, eu acho que essa pergunta ela é muito boa. É muito boa, faz a gente pensar. É que o vendedor faz boas perguntas. Se vendendo. Se vendendo, mas tem que vender. Pra responder, que eu trago pro pessoal. É aquelas perguntas do churrasco, você solta no meio do churrasco. A pessoa fala, deixa eu tomar mais umas 2, 3 aqui pra relembrar. Deixa eu pegar mais uma e já volto. Deixa eu pegar aqui, já volto aí, ó. Legal. Nessas horas aí, dá uma primeira, que é o de vai dar uma primeira pra pensar. Mas vamos lá, eu acho que a primeira fase, assim, se eu fosse falar da minha vida, é aquela menina lá do ensino médio, que sonhava em ser professora, super acadêmica, que se envolvia em projetos, né, de educação para crianças. Então, ainda era uma Gabi estudante, né? Sim. Vamos dizer assim, se descobrindo, entendendo que se queria seguir na área de tecnologia, mesmo que seja uma área com poucas mulheres, mas que queria seguir ali carreira nesse mercado. Acho que depois tem uma segunda fase, que é quando eu descobri o mundo, vamos dizer assim, quando eu fiz o meu intercâmbio, quando eu entendi que existiam muitos brasileiros no exterior se formando, trabalhando fora, e que por mais que eu vim lá de Cláudia, no interior de Minas, uma cidade muito pequena, de uma família muito simples, se eu quisesse, eu não precisava ser aquela professora de uma faculdade federal como os meus professores, mas eu poderia ser uma professora, por exemplo, numa universidade internacional. Perfeito. Ou se eu não quisesse ser professora, e se eu quisesse explorar o mercado, que foi o que aconteceu depois, que eu também poderia. Eu entendi que existiam, né, possibilidades, seja de empreender, seja de ensinar, seja de trabalhar como CLT, lá fora, e que eu poderia ocupar esse espaço independente da minha origem. E aí depois tem a Gabi corporativa, que eu acho que tem 2 fases, então vou falar 4. Pode falar. Pode fatiar como você quiser. 4. Então eu comecei minha carreira como trainee de tecnologia na TOTUS, que é uma empresa de software de gestão, depois fui Product Manager lá, depois fui para Ambev, e atualmente estou na ABI, que é a holding global. E existem fases, né? Quando eu comecei na minha carreira, eu ainda era vista muito como menina, porque eu sou jovem, mas eu era mais jovem ainda, na época eu ainda usava óculos, aparelho, então imaginem. Eu era muito jovem, e nessa trajetória, eu entendi que algo que eu precisava investir era a minha imagem e o meu posicionamento. Por quê? Eu não queria ser vista como aquela menininha bobinha, ingênua, mas devido à minha origem, de onde eu vim, as pessoas são muito boas. As pessoas ajudam o outro de forma ingênua. E aí, quando eu cheguei no mundo corporativo, em São Paulo, eu era muito ingênua e muito boba pro mundo de São Paulo. E eu entendi aquilo rápido. E eu também recebia feedbacks, via como as pessoas me tratavam. E eu ajo muito ao feedback. Então, eu entendi que aquilo era um desafio. E que se eu quisesse realmente me destacar, me tornar uma pessoa referência, sentar aqui nessa mesa hoje, por exemplo, eu precisava trabalhar a minha imagem e o meu posicionamento. Então, se você olhar as fotos de quando eu comecei na minha carreira, lá com a minha turma de trainee, e hoje os posts que eu faço, como eu me posiciono nas redes sociais, até mesmo dentro da empresa, né? O meu vice-presidente, por exemplo, fala, nossa, você é séria. Mas não como uma crítica, mas como você tem uma postura que você pode sentar numa mesa com o vice-presidente e conversar, com o Tiff, porque eu tenho essa segurança. Então, essa segunda fase, eu acho que a fase atual, não é mais de uma menina estudante que sonhava em ser professora, mas mais uma mulher que, se quiser ser empreendedora, pode. Se quiser morar no Brasil ou nos Estados Unidos, ela pode. Ela pode estar aonde ela quiser e
tendo essa clareza, né? De que não é só ser uma referência técnica, não é só ter a experiência prática, Sim. mas trabalhar a sua imagem, o seu posicionamento, a sua comunicação, saber influenciar as pessoas. Acho que é a minha fase atual. E eu tenho um pouco de imagem da próxima que virá, mas eu não vou falar. No próximo podcast. Deixa pro próximo podcast. Tá? O próximo senta aqui. O próximo vai ser vai ter que contar, né? Que quem senta aí vem pro lado de cá também. Exatamente. Não, mas calma, a gente vai fazer essa pergunta sobre o futuro também, a gente vai descobrir. Chega lá. Mas um ponto legal que, assim, você dá um exemplo de não limitar os seus objetivos, né? Que dependendo das pessoas acaba ficando muito limitado e você pode ser quem você quiser, e aí isso depende muito mais de você do que dos outros. Mas você falou num ponto importante que as pessoas acabam confundindo. Não é só seu conhecimento técnico. Isso. A sua postura, a forma de condução, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Que as pessoas têm que ter um cuidado sobre isso, né? Sim, Estava falando, quem assistiu o episódio anterior, a gente falou também sobre isso, que dependendo até da posição, algumas coisas que você fazia, precisa você é exemplo para mais pessoas e pessoas diferentes. Não adianta se você for somente essa pessoa, você é o exemplo A e aquela pessoa que tem outra característica vai querer ser igual a você, vai dar tudo errado. Então, a forma que você conduz isso também foi muito diferente. Perfeito, ótimo exemplo para a turma que está evoluindo, principalmente quem acha que chegou aqui não precisa mudar nada. A gente está mudando o tempo todo, né? O tempo todo. Eu falo que eu entrei nesse mundo de conselheiro, mas hoje eu sou um estagiário. Nem treinei. Sou um estagiário, porque sabe tudo que você conhece? E agora eu vou aplicar. Nesta cadeira é uma outra mentalidade. Então volta para aprender. Bacana. E aí, meu amigo? Muitas evoluções também. Cara, a vida é dinâmica, né? Acho que é muito, muito bacana isso. O Kleber falou, assim, acho que é importante, aí eu sempre mantive minha essência. Minha essência sempre foi a mesma. Sim. Eu nunca mudei fisicamente, mas a essência é a mesma. O mesmo Dieguinho lá de trás, que sempre foi apaixonado por venda, sempre gostou de atender as pessoas e sempre fez questão de cumprimentar todo mundo, desde quem tá limpando até o presidente da empresa. Legal. É o Diego que continua até hoje. Sim. Espinha dorsal aí. Fundamental. Espinha dorsal, né? Perfeito. Eu acho que a Gabi falou uma coisa, né, que que é uma pena, né, que em cidade grande acaba acontecendo isso, mas não é que o pessoal ajuda de uma forma ingênua, né? Acho que ajuda de uma forma genuína. Que pessoas mal intencionadas, acho que desviam, né? Se aproveitam. Completamente, entendeu? Eu acho que o mundo precisa de mais gente ajudando de forma genuína. Verdade. Fazer o bem sem querer nada em troca, entendeu? Sim. Então, acho que a gente precisa resgatar um pouco disso. Mas vai melhorando. Não tem melhorado? Tem melhorado, né? Sim, mas mais cidadãos de Cláudio, né? Mais cidadãos. Boa. Por mais cidadãos de Cláudio. Por mais cidadãos de Cláudio. Ótimo, muito boa. Vou compartilhar com eles aí. Boa, não. Faça um corte e manda pra eles. Boa. Legal. E assim, algo é muito claro pra mim, né, na minha vida, algumas transformações. Acho que assim, até eu entrar no mercado de trabalho, eu era né, um pouco perdido do ponto de vista para onde queria ir, né, e aí por isso que eu fiz administração, que eu não estava certo do que de fato eu queria. Meu irmão fez ciência contábeis, inclusive, ciências da computação, inclusive, igual ela, mas eu não quis seguir, meu irmão mais velho, eu não quis seguir os passos dele, eu não sabia o que eu queria, eu fiz administração. E aí eu entrei na minha carreira em finanças e contabilidade, né? Auditoria, Big Four. Processo trainee lá. Isso. E aí eu fui, né? Assumi como CFO de algumas empresas, né? De moda e luxo italianas. Aí eu fui indo, né? E aí depois eu entrei na Ducati como CFO também, antes de virar CEO. Mas assim, assim, eu vejo cortes, né? Então até eu entrar no mundo de finanças e contabilidade, eu era de um jeito, não sabia muito bem o que eu queria. Aí depois que eu entrei, fiquei sabendo exatamente o que eu queria, muito planejado ali, né? E aí a minha terceira etapa, onde eu tô hoje, né, que coincidiu também de entrar no mundo automotivo, né, de Ducati, Audi, agora a Zeekr, mas acho que principalmente que mexeu o ponteiro para mim foi eu virei pai, né? Muda, né? Vira a chave. Quando muda. Né, Gabriel nasceu e depois Maria Luísa, foi um momento mágico na minha vida. Eu confesso que é algo que eu me orgulho demais, né, de ter feito parte, né, da criação de duas pessoas. Sim. Né, isso é fantástico. Então, assim, é o momento que eu virei pai, depois você começa a enxergar o mundo de forma diferente, né?
Talvez um pouco de dúvida. egoísmo que a gente tinha pro futuro, você deixa de ter. Fala, putz, eu vou ter que deixar, né, assim, ó, tem mais pessoas aqui que vão compartilhar desse futuro, né? Não, e você começa a olhar o futuro de forma diferente. Completamente. O futuro pra você é uma visão. Agora você começa, deixa eu olhar o futuro dessa visão, porque não é só pra você. Completamente. Aí a vida muda. Acho que quem tem filho sabe Muda. que a dinâmica em casa muda também. Muda, mas muda. assim, acho que esses três grandes momentos, eu acho que dentro desse momento podia quebrar em vários, mas eu enxergo muito claro essas três diferentes etapas de vida, né? Digamos assim, e como a Gabi falou, eu enxergo também futuras etapas aí pela frente. Importante. Não fala, o papo vai rápido, gente. Já passa de 1 hora e se deixasse a gente... Deixava Como é que tá a embora. nossa vodka aqui, nosso drink, nosso Tudo bem. Nosso Opa, gin. eu tô precisando de uma Vou botar um pouquinho do gin. nossa... Pessoal, ó, só pra vocês falarem, vocês sabem que eu gosto de tomar um chopp e tudo. Eu já falei, vamos tomar um chopp, eu vi, pessoal, não, porque tá gravando, não vamos. Mas se for Só pôr chopp, na caneca. tem que ser Brahma, não é isso? É o melhor, né? Tem que ser Brahma. Quer que enche de vocês? Não, tudo Não bem. tá bem. O que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte. A gente já indo aqui pro nossos... Daqui a pouco a reta final, mas uma coisa importante é a relação com pessoas, né? A gente faz algumas perguntas aqui de liderança, mas como vocês tiveram... Vou falar uma visão ampliada de cultura de empresas multinacionais, pessoas de outras culturas. Como é que é a visão... O que vocês tiveram de aprendizado da importância de você entender realmente o outro lado? Porque uma coisa, tem outra pessoa aqui que mora junto... Mas quando você fala que tem uma outra cultura, você tem alguns outros adicionais que você precisa entender. Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Pra mim é ótima. Porque, gente, dentro do Brasil a gente tem culturas diferentes. Sim. Dentro do Brasil a gente tem pessoas diferentes. Um país continental. Não adianta falar que, não, porque eu moro em Cláudio, eu moro em São Paulo, eu moro no Rio, eu moro no isso. Tem particularidades de criação, de evolução. Tem N particularidades. E eu já ouvi... pessoas, não, Brasil aqui, não, beleza, é assim mesmo que trata. Se for lá de fora, tipo assim, se for de fora eu tenho que me preocupar com a cultura. Se é daqui eu não tenho que me preocupar com a cultura da quem tá do outro lado, porque já melhorou, né, mas ainda escutei algumas vezes, não, empatia, eu consigo me colocar no lugar da pessoa. Gente, não se consegue. Pessoa, de repente, o teu time, a pessoa pega lá um trem, pega 2 horas pra trabalhar, outra pessoa é pai de 2 filhos, outra pessoa não tem. A história é o conceito da diversidade de verdade, né? Sim. Você pode se aproximar, entender, mas você não consegue se for colocar no lugar da outra. A experiência é outra. E como vocês vivenciaram, seja dentro do Brasil e seja fora do Brasil, outras culturas, o que vocês trazem de aprendizados, até de situações que aconteceram de vocês, que mostra a importância de você conhecer não somente a pessoa, mas conhecer a história por trás das outras pessoas, porque falam da cultura do que aconteceu por trás das outras pessoas. O que vocês têm de exemplo assim, cara, como é que isso foi relevante eu entender a cultura ou a história da outra pessoa, para que todos entendam a importância de você conhecer quem são seus times, quer dizer, as pessoas dos seus times. Sim, sim. Né? Vou citar um exemplo aqui de uma pessoa colaboradora do meu time, em que eu tive que ter uma liderança muito humana. A gente estava no momento, era uma colaboradora que não estava performando tão bem, mas ao mesmo tempo ela estava com várias situações pessoais acontecendo na vida dela. E na empresa era um momento que falava muito de segurança psicológica, essa questão, né, da humanização. E eu tinha muitos pares que não eram assim, que não eram humanos, né, que prezavam muito pelo resultado. E eu falei, não, talvez a gente não vai performar nesse pilar como é esperado, mas eu vou respeitar essa colaboradora. Porque ela estava numa situação que envolvia, tipo, perda de pessoas, doenças. Um momento. Um momento muito difícil. Como eu ia exigir daquela pessoa, né, entrega de resultados acima da média, se ela pessoalmente não estava bem. E aí eu entendi que muitas vezes você talvez não vai ser vista como a pessoa mais esperta, vamos dizer assim, porque muitas vezes alguns dos meus pares eu sei que priorizariam o resultado do que a pessoa, mas eu tomei a decisão que eu seria aquela líder que iria tomar uma decisão pelo lado humano naquela situação. Esse é um exemplo, né? Mas existem também outras situações. Hoje eu trabalho numa posição global, então trabalho com países Ásia, África, Europa, América Latina, e cada um desses, né, tem uma cultura, tem
as suas particularidades. Então, eu acho que em qualquer reunião, assim, que eu vou agendar, primeiro, respeito o horário. Acho que isso é o básico, assim, né? Mas dentro da reunião, respeitar que cada país tem um nível de maturidade também, né? Você não pode exigir a mesma régua de todo mundo. Sim. Você tem o papel de desenvolver cada um no nível que eles estão. Então, tem desde países que são muito referências, performam super bem, tem vários projetos, até países que estão no situação que eu estava em 2019 no Brasil ainda, quando eu estava no Brasil. Então, você olhar para o outro, entender o contexto dele e ter empatia do momento que ele está, e ter disposição para ajudar ele a evoluir na situação que ele está, eu acho que é essencial também, é um trabalho de empatia e um papel seu quando você está numa posição global, né? Sim. Você não pode querer exigir que o mundo inteiro é igual. Se fosse igual, tinha alguma coisa errada. Né? Exatamente. Então, acho que são dois exemplos. Mas você falou um ponto bom, que eu já tive reunião, cara, que a pessoa falava assim, cara, lá, os caras idiotas falando desse tipo de negócio. Porque a pessoa achava que todo mundo tinha que ser igual, de um conhecimento técnico, mas em compensação, uma pessoa que não tinha um conhecimento B diferente, né? Então, acho que esse é um ponto crucial de você entender o momento de cada um. Nem todo mundo vai estar no momento, país, pessoas, do que você precisa. Você falou isso, aconteceu uma situação muito parecida comigo. Era supervisor. Eu mandava assim, a pessoa antes de ser demitida passa pelo Wellington lá que ele vê. Só que eu ficava assim, cara, a pessoa ia pro trabalho, mas sabe você vê a pessoa meio agoniada? Uma vez e era novo aí, então, putz, eu errava pra caramba, não tinha experiência. Fui conversar com ele. Primeiro, atendente de call center, pai, 3 filhos, falei assim, como é que sustenta, né? Tava passando por um momento de briga, divórcio, documento, mas tinha que assinar, mas pressionando, e ele não podia ir porque tava trabalhando, e eu conversei com um coordenador na época, eu falei, putz, vamos mudar, acho que uma semana ele resolve, dá uma semana pra esse cara, putz, o coordenador na época, cara, claro, top, vamos, porque o cara não tava, o cara resolveu os temas dele, sim, semana seguinte, cara, voou, arrebentou. Então, de repente, você conhecer um pouquinho de quem são as pessoas e o que está passando já faz uma mega diferença, porque não adianta. Hoje já está mais claro, antigamente não. Cara, não adianta o cara falar, deixa eu separar o meu CPF do meu CNPJ. Não tinha aquelas histórias de, não, a empresa fica... Como é que é? Da porta para fora fica a pessoa... Cara, não, isso não... Não existe. É ser humano. Já teve situação assim também lá contigo? Você entendeu? Diversas situações. Mas acho que o mais importante, né, como o exemplo que a Gabi colocou, é quando você genuinamente olha o ser humano, pode ter certeza que vai voltar para você isso daí. Absoluta certeza. Naquele momento, a pessoa estava com uma dificuldade, você teve empatia, você teve, né, o bom senso de analisar a situação, entender, né, fazer um deep dive no problema, né, e foi conivente, né, com a situação, de não ficar puxando demais para resultado, entender o lado humano, deixou a pessoa realmente passar por aquele momento. Pode ter certeza que quando a pessoa, no próximo ciclo da pessoa, ela vai entregar 8 vezes mais que ela entregaria por um líder normal. Né, quando você tiver isso. Já tive vários casos que eu tive que, né, eu e o time de gestão que estava junto comigo, a gente teve funcionário que estava tratando o câncer, teve funcionário que estava com um problema com os pais, né, que tinha que cuidar dos pais. Na pandemia, né, a gente aprendeu muito isso, sim, de empatia. Verdade. Né? De repente, você foi trancado na sua casa, você tem uma pessoa mais velha que você precisa cuidar, você tem animal na sua casa, você tem filho que a escola não abre. E aí? No meio de uma qual o filho passa atrás jogando bola na sua cabeça. Então, assim, a empatia, a pandemia ajudou muito a gente falar sobre empatia e colocar a empatia em prática. Acho que também, a gente teve vários benefícios da pandemia. Claro que a parte negativa foi lamentável, foi muito triste. Sim. Mas tem muita parte boa que a pandemia trouxe, e uma delas foi as pessoas exercitarem cada vez mais a empatia. Verdade, sem sombra de dúvida. Mas eu já tive vários casos específicos que a gente precisou colocar um pouco o resultado de lado, teve que pensar no ser humano, é fundamental. Fim do dia, Wellington, Kleber, eu, Gabi, tudo ser humano. Tudo ser humano. Boa, excelente. Deixa eu te falar, já prepara uma aí, antes de a gente ir pra reta final, só para aproveitar que você falou de liderança, fala um caso inverso. Um exemplo de que assim, putz,
errei aqui com um colaborador meu. Um exemplo de quer dizer, dá pra escrever livro, né? Liderança, na nossa evolução, dá pra fazer livro. Mas é legal contar um caso também que, assim, são super profissionais, super executivos, referências, mas que também são pessoas normais que cometem, e vou além. A gente, de vez em quando, comete erro até no dia a dia, né? Eu falo isso, acho que eu falei no episódio anterior, que esses dias mesmo eu cometi um erro básico de liderança dentro de casa. Que eu, puto com o meu filho negócio de escola, fui chamar a atenção dele, tava os coleguinhas daquela coisa, não chame atenção na frente. E aí tu, cara, você tá estudando, vocês estão estudando. Aí depois você, enfim, coisas que de vez em quando você tem que tomar cuidado, mas o mais importante é como é que depois a atitude você toma. Mas tem aí ao longo principalmente no início da carreira, em algum momento, você fala assim, putz, cara, esse aqui eu errei. Com o time ou com o colaborador, bem, alguma situação aqui que serviu de aprendizado para vocês depois? Eu acho que eu recebi uma vez um feedback do meu time, quando eu me tornei líder lá naquele comecinho, que eu microgerenciava. E realmente eu microgerenciava. Quem nunca, olhei, né? Quem nunca? Acho que é bem comum, né? Você receber esse feedback do time. Mas imagina, né? Eu tinha acabado de assumir um time e eu ainda não tinha confiança neles, a verdade era essa. Então eu microgerenciava porque eu ainda não tinha confiança naquele time. Mas depois que eles me passaram o feedback, eu reagi muito rápido ao feedback, eu olhei para minha agenda e falei, não, como que eu tô sobrevivendo, né? Porque eu tô entrando em tudo, exatamente tudo. Então, eu reconheci que eu realmente estava microgerenciando, eu revi minha agenda, dei para eles mais autonomia para tocar os assuntos, principalmente coisas operacionais, e me envolvia mais na estratégia. Então, alinhava bem a expectativa, a estratégia, e deixava eles por conta da execução. E aí, parte disso também foi aquele apego, né, aos produtos que eu tinha criado, né, e que agora não, é um time que vai liderar, eu só vou liderar essas pessoas. Então, acho que parte desse aprendizado, né, quando você sai de especialista e se torna uma líder, é isso, né, você não é a dona mais, é um time que é dono daquela entrega e leva um tempo, mas é importante que você ganhe confiança no seu time e desenvolva eles naquele gap ali que faz com que você ainda não tenha confiança neles, né? Então, foi o feedback, foi pesado. Não, mas agora vamos saber os bastidores, mas como é que é assim? Queremos conversar com você. Vamos pra sala. Posso? Vamos pra sala invertida. Posso falar? Como é que foi? Alguém pediu pra combinar entre eles? Foi? Não, existem ciclos, né? Esse foi o ciclo. É o 360. Foi no oficial. Esperaram chegar no oficial. Foi no 360 ali, né? Esperaram no oficial. 360. Para de você, fala isso. Exato. Foi nesses formais. Eu já tive feedback, o nego não esperou, não, cara. Chega aí. Deixa eu te falar um negócio aí. O pessoal tá com vergonha de falar. Pô, deixa que a gente toque isso aqui. Toca, já assim, eu tive vários erros, né? Mas, cara, isso aqui não precisa se meter, não. Deixa com a gente, que a gente vai... Exatamente. Já tive assim também, em outras situações, mas esse específico foi no ciclo formal. Foi no oficial, né? Exato. Legal. E tem muito esse negócio de... Aqui a gente já passou por vários exemplos bacanas. Teve 2 marcantes aqui. Um que o... Enfim, sempre lembrar, Fernando, grande abraço. Sou mega fã de você hoje, CEO de uma grande empresa, investidor e tudo. E quando eu perguntei pra ele, ele falou, não, calma aí, deixa eu lembrar. Ele tinha trabalhado na Oi. Fulano, me desculpe, já que vai ficar gravado aqui a vida toda. Teve um momento onde... E assim, conceitualmente, a pessoa já bem de vida, presidente, assim, não preciso disso, né? Por conceito... Não, vai ficar e, pô, fiz isso. Eu achei que você fez isso, chamei atenção na frente dos outros, me desculpa, que não sei o que, bababá. E eu fiquei assim... Até porque eu conhecia a pessoa que ele tinha falado. Você gera 2 expectativas e errado, né? Você gera assim... Putz, a pessoa não precisa mais. Já no anos, já tá em outro lugar. Não, deixa eu fazer questão de que individualmente eu... E achei que foi incrível por parte dele, independente se a pessoa aceitou a desculpa ou não. E acho que isso foi um ponto que marcou. E uma outra pessoa que falou aqui, ele falou... Eu cometi um erro grave quando eu fui assim. Eu falei o seguinte: quando eu fui promovido, eu queria que todo mundo fosse igual a mim. Porque era assim, eu queria que todo mundo fosse igual a mim. E eu tinha líderes que era no chicote, que dava resultado, que eu falava, tem que ser igual a mim, se não for no chicote, porque dá resultado. E foi um caos. Então, assim, tem erros gigantes que a gente comete, que o mais importante é depois que a gente aprende e toma ação, né? Boa. Mas teve bom caso lá também de liderança? Cara, é diverso, né? O erro faz parte da essência, né? Do aprendizado, né? Fui líder muito novo na vida,
E é natural que quando você não tem uma idade X, você tem menos experiência, você é mais suscetível ao erro. Sem dúvida. Mas assim, dentro de vários exemplos, um deles também que eu sempre fiz durante um tempo e depois eu acordei pra vida e parei de fazer, é que assim, não querer que todo mundo tenha seu ritmo. Você tem um ritmo, você gosta de trabalhar, assim, eu sempre fui... eu não gosto de me chamar de workaholic, mas eu sou chamado de... Mas assim, eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de trabalhar 12, às vezes 14 horas por dia. Porque assim, quando eu gosto quando dá conexão, tem propósito, e você gosta do que você faz, eu sempre fui apaixonado pelo que eu faço. Sim. E do que eu consigo gerar de resultado, e que eu construo. Mas não necessariamente os outros coleguinhas que estão ao seu redor, eles querem a mesma coisa, entendeu? Sim. Às vezes as pessoas simplesmente querem contribuir, mas não querem fazer 50 anos em 5, né? Eles querem contribuir, que é normal, natural e saudável. Perfeito. Então não queiram que o seu ritmo seja o ritmo da empresa. Pode dar problema. Pode funcionar? Pode. Mas normalmente eu diria que... Normalmente não vai, né? Não Porque são pessoas funcionar. diferentes, ritmo diferente, e que talvez as pessoas ainda, não sei vocês, né? Ainda escuto pessoas preocupadas com horários. Eu falo assim, putz, cara, hoje, será que depende da atividade, tá? Mas será que é mais importante o horário do que a entrega? O cara ficar tomando... Gente, parece mentira, gente. Conheço, e eu tô nos bares com a turma quando abre o coração, nego preocupado com o horário, controlando o horário de almoço, de não sei o que. Eu falei, gente, tu quer mesmo que a galera trabalhe... No dia que der pau, o cara tu vai ligar 7 horas, me ajuda? Tu acha mesmo que o cara vai te ajudar? Não, mas tem um outro caso também que eu acho que, não sei se é muito na moda hoje em dia, mas antes da pandemia, eu tinha um certo preconceito com o trabalho à distância, home office. Uhum. Né? Você não tinha controle, então você não tinha certeza de algumas coisas. Mas a pandemia me ajudou muito a abrir a cabeça. Né? Oh, que bacana. Sim. Boa. Que, de fato, todo mundo sabe que funciona, mas essa daí era um erro também que eu tive e eu tive que aprender na dor, né? Boa. E é desafiador o inverso, tá? Porque eu sou uma pessoa que realmente é difícil eu trabalhar em home. Eu gosto de estar junto. Aconteceu o inverso. Pessoas eu quero trabalhar em casa e conheço um monte de gente que fala assim, cara, não sei pra trabalhar em casa. Eu prefiro trabalhar no escritório. Corpo a corpo. Boa. Antes de eu fazer aquela última pergunta boa, manda aí. Deixa eu perguntar. Vocês falam muito trabalho, workaholic. Assim, a gente não falou muito do pessoal, né? Hoje, quem são vocês? Hobby, esposa, cachorro, música, então vamos. Então vamos pra essa pode bater. Ou não tenho tempo pra nada. Não, tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Fora do momento, fora do momento corporativo. O que vocês gostam de fazer e alguma habilidade especial? Fala assim, isso aqui eu sou fera. Isso aqui eu mando bem. Isso aqui eu tenho uma habilidade super poderosa no paralelo. Ou isso eu não tenho habilidade, mas eu gosto muito de fazer. Não, tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma habilidade especial que... Se é pra fazer, chama ele. Eu adoro música, mas pra tocar alguma coisa, eu já tentei tocar todos os instrumentos. Acho que o pandeiro vai um pouquinho, mas dói o pulso, dói. Então eu sou um esforçado, dói quem tá escutando. Mas boa. Mas gosto. Quem são vocês fora do momento corporativo? Fala assim, que horário... Boa. E o que vocês têm de habilidade especial? Descobri, hein? No final eles vão cantar música pra vocês, gente. Até ensaiamos nos bastidores. Eu já toquei instrumento também lá atrás. Tocava contrabaixo, né? Eu não toco nada. Banda? Chegou a ter banda e tudo? Cheguei a ter. Aí tá vendo? Tá vendo? Da banda aí, ó. Na época do colégio, até os 17 anos. Mas a banda já deve ser uma aprendizado. Você tá tocando errado? Não, tem que ser esse ritmo. Mas assim, era mais pra passar tempo, né? Nitidamente, ninguém tinha muito dom ali. E até hoje, ninguém virou, né? Realmente não tinha. Ninguém virou músico. Ninguém virou. Mas assim, falando um pouco mais... Mas continua hoje? Só assim, continua tocando ou não? Eu parei naquela época e depois nunca mais peguei e vendi. Fiquei até um tempo ali olhando, né, o instrumento. Não queria vender, era pegado, mas depois vendi. Não tem jeito. Mas, né, olhando eu sou Diego Borg, profissionalmente falando, mas Diego Alarcon Borg, né? Tem o nome do meio também, que é importante. Qual é o do meio? Não? Alarcon. Né? Então, meu pai, como eu falei, meu pai do interior de São Paulo, minha mãe da capital, né? Eu tenho um outro irmão, um irmão mais velho, Rafael, né? Um abraço pra ele. Fez aniversário essa semana. Opa, parabéns. Ele mora na Irlanda com os meus 2 sobrinhos, minha cunhada. Eu sou pai do Gabriel e da Maria Luísa, que eu falei, casado com a Ana Paula.
Sou muito orgulhoso da família que a gente construiu. E dentro do possível, né, eu gosto de fazer atividade física, né? Eu gosto de acordar cedo, não durmo tanto, né, durante os dias, então costumo acordar bem cedo, vou para academia, depois ajudo a arrumar e levar as crianças para a escola, começo a jornada de trabalho até a noite, e final de semana, principalmente, gosto de investir tempo com eles. Sim. Fazendo alguma... Assim, quantos anos? Um tem 6, a outra tem 5. Então bem na idade. Então, demanda muito. Mas tem algum, assim, você vai só malhar ou tem algum, não, esse esporte aqui eu gosto de fazer diferente? Eu jogava basquete com os amigos, tudo, mas basquete tem horário específico, é difícil. A rotina não deixa. E tem alguma coisa assim, cara, eu sou fera nesse, sei lá, na cozinha, eu sou fera no churrasco. Se eu tiver que... Se os amigos falarem, tem que ser um churrasco, tem que ser... Não, falar que tem que fazer uma viagem, sou eu que planejo a trilha, sou eu que... Tem alguma coisa que fala assim... Isso aqui, se for pra fazer, a galera pede que eu que faça. Nada muito de habilidade fora do normal, acho. Assim, além do trabalho, né? Mas em casa... Os filhos com certeza vão falar várias coisas, né? Acham que o pai é melhor do que o pai. Não tem nada que é fora da curva. Sim. Não. Mas não tem nada que os seus grupos, quando você tá ali com um grupo de amigos, familiares, precisa fazer alguma coisa? Não, isso aqui pede pro Diego, que o Diego que é o... Controlar a parte... Controlar o budget das viagens, essa parte mais financeira, o pessoal costuma jogar pra mim. Vamos fazer uma viagem, como? Não. Pede lá pra ele ver qual é o mais barato. Manda o Pix pro Diego e ele resolve. Manda o Pix pra ele que ele resolve. Mais ou menos isso. Boa, mas viagens hard ou aquelas viagens light? Nada de ir pro meio do mato, aquelas coisas... Com criança é mais difícil, dá pra ir, mas assim, eu costumo fazer viagem mais controlada. Agora com as crianças... As crianças pequenas, Muda um pouco. E aí, quem é a Super Gabi? Ou Gabi, não. Gabs, fora do... Bom, eu aprendi a criar uma rotina matinal, assim. Eu gosto sempre, antes de começar a trabalhar, ter o meu momento também. Então, eu gosto de fazer devocional, fazer ali o meu journal, escrever um pouco do que eu tô pensando. Eu acho que são um momento de pausa que você faz no seu dia, porque senão você não para, né? Você só trabalha, você só preocupa com aquele problema que tem que resolver ali dentro de casa, com a família. E eu aprendi a criar essa rotina matinal, então... Eu faço meu skincare, depois eu faço o meu journal, sento ali, faço a minha reflexão, acendo a minha vela, escrevo o que eu tô pensando, planejo meu dia. Então eu falo que sem isso o meu dia não é o mesmo. Não é a mesma coisa. Eu sinto muita falta quando eu não faço essa rotina matinal. E à noite eu exercito. Então muita gente prefere exercitar de manhã, né? No meu caso, eu faço à noite, porque aí eu posso ir com o meu noivo. Ele gosta de ir à noite também, então a gente vai junto. Legal. E aí, isso é outra coisa que eu aprendi, né? Antes, se deixasse, eu ficava trabalhando até muito tarde. E depois que eu fiquei noiva, que passei a ter esses momentos mais juntos da pessoa, eu falei, não, a vida não é só trabalhar, eu preciso dedicar tempo à minha família, né? Aos filhos. Então, eu tenho um horário quando eu tô com ele, né? Porque às vezes eu tô no Brasil, ele tá nos Estados Unidos, mas sempre que eu tô lá, eu prefiro quando eu tô lá, porque a minha rotina ela é mais equilibrada. Então, eu paro de trabalhar mais cedo, a gente tem um horário de jantar, tem um horário de ir pra academia, e depois da academia a gente sempre tem um momento junto. Boa. Então, aprender a criar esses rituais, colocar eles na rotina, pra mim faz muita diferença. É o que mantém a minha mente forte. E uma frase que eu falo muito quando eu exercito, né, eu vou lá, aposto, é corpo forte, mente forte. Que eu acho que uma coisa tá muito ligada à outra, né? Diante de tudo que a gente tem que lidar no trabalho ou empreendendo, você só consegue lidar com tudo isso se você estiver bem com você mesma. Isso é uma coisa que eu aprendi na marra. Legal. Mas depois que eu fiz a roda da vida, que eu entendi que eu precisava distribuir ali a energia, que estava muito só no trabalho, eu comecei a criar esses rituais e a minha vida, né, virou outra. Hoje é uma vida muito mais equilibrada do que era quando eu comecei na minha carreira corporativa. É legal o tema da rotina, né? Rotina, é importante você fazer, mas você garantir que você esteja sempre fazendo. Mas e aí? Fala aí o que o... Como é o nome do seu nome? Nick. O que ele fala, assim, o Nick, ou a turma de Cláudio, se perguntar lá os parentes, fala assim... Cara, a Gabi se precisar de alguma coisa, pede a Gabi. A Gabi fazendo não bota, ninguém mete a mão se não for ela. O que você é fera?
Olha, eu não tenho muitas habilidades também, não. Mas eu gosto muito de viajar. Então, se mandar eu escolher um destino, organizar a viagem em termos de, vai ter transporte, hospedagem, qual dia em qual lugar, que dia vamos pra cada cidade. Essa parte eu gosto de fazer. Não que eu seja uma referência, tá? Mas se puder, a turma pede pra você. Eu passo pra ela. Mas vamos fazer o seguinte, vamos armar aqui uma viagem de quem participou no Conexão. Sim. A Gabi ajuda a organizar e o Diego cuida do dinheiro pra gente não torrar o dinheiro. Só nem manda o invite. Pra não torrar o dinheiro. Sim. Boa, mas essa coisa de estar ali, não, deixa que eu procuro, deixa que eu organizo. O Pinterest, aquela plataforma, é meu melhor amigo. Eu vou lá criar pasta, já coloco todas as inspirações, os roteiros, aí só compartilho com as pessoas. Então a gente tá falando mais cedo aqui nos bastidores com a Kel vai vir aqui, já tá vendo? Já preparando pra também ser do físico pro digital influencer, já tá tudo planejado, todo o perfil top, né? Perfil top. Boa. Mas assim, então antes do... Já que não fez uma anterior, já foi essa que a gente sempre gosta de fazer no fechamento. Antes do fechamento, então, queria que vocês falassem o seguinte: qual foi a última coisa excepcional que vocês proporcionaram a alguém, né, que vocês participaram? E aí pode ser lado pessoal, lado isso. A gente teve aqui um cara que eu sou super fã, que é o Luiz Serafim, que era do 3M. Hoje ele é o head lá, aquele dia mundial da criatividade. E, putz, cara, ele o filho participando do Comitê Paralímpico, só que é um cara incrível. E ele esteve aqui com a gente, ele comentando sobre algumas experiências extraordinárias. Ele deu um exemplo simples, ele falou, deixa eu dar um exemplo simples para algumas pessoas eu faço. Aniversário. Em vez de, ou eu dou um presente que aquela pessoa daqui a 50 anos ele vai lembrar, ou nem que eu junte com um amigo, não, em vez de só dar uma camisa, um tênis, vamos aqui juntar o nosso e vamos fazer algo que vai marcar a vida daquelas pessoas. Então, deu um exemplo simples, mas que é uma coisa que a pessoa vai lembrar daqui a 10, 20, 50 anos, o que for. Então, qual foi a última coisa excepcional? E aí vale para os três. Vai ter que lembrar agora a última, não é? Qual foi a última que vocês lembrem que vocês fizeram que essa pessoa ou as pessoas vão lembrar daqui a 10, 20, 30, 50 anos? Legal. Em abril desse ano, eu organizei um jantar para as minhas mentoradas aqui em São Paulo. Eu tenho um evento e aí um dia antes eu convidei elas para o jantar. Elas acharam que era só um happy hour normal, mas quando elas chegaram lá, era uma experiência totalmente fora da caixa e que elas não estavam esperando. Então, tinha o lugar de cada uma na mesa, tinha uma caixa que elas só podiam abrir quando eu falasse. E aí, dentro dessa caixa, tinha macarons com as iniciais delas, então era super personalizado. Tinha uma vela para reforçar essa questão da vida em equilíbrio, dos rituais. E também tinha essa pulseira que eu tô usando aqui, que chama-se Ex-Leader, que é o nome do meu programa de mentoria. E aí, durante esse jantar, né, a gente teve muitas conversas, muitos compartilhamentos. E no final, o que eu entendi, que não era só um jantar ou um presente que elas estavam ganhando. O que eu ouvi muito delas, as palavras, né, que elas descreveram esse encontro foi merecimento, né? Que elas mereciam estar ali. Era um restaurante com uma vista legal da Skyline de São Paulo, kit, né, super bem elaborado. Então elas viram tudo aquilo como eu mereço, né, estar aqui, olha onde eu cheguei, olha que mesa que eu estou me sentando. A gente fala muito aqui, né, de estar rodeado de pessoas que nos inspiram. Então era uma mesa com mulheres que inspiravam umas às outras. E você falou, né, uma coisa que elas não vão se esquecer. Eu acho que elas não vão se esquecer desse dia. Sim, porque não foi um jantar, um encontro normal, um happy hour normal. Foi pensado em cada uma delas, né? Tinha paleta de cores, tinha vestimenta certa, teve convite, foi gerada uma expectativa. Elas chegaram lá, todo mundo ficou uau, tipo, ninguém tava esperando tudo aquilo. Então, foi uma experiência que eu gerei para elas, que deixaram elas surpresas e com aquele sentimento de gratidão, de merecimento e da importância, né? Saíram sabendo da importância de você se rodear e estar sentado nas mesas certas. A importância que você deu para elas, né? Exato. Eu poderia não ter feito nada. Mas eu falei, não, eu vou organizar um encontro. Mas eu não faço o mínimo, né? O meu pai me ensinou lá atrás. Eu vou organizar o encontro. Olha aquela lembrança lá do... Exato. Então, foi tudo super bem pensado, personalizado. Exatamente
a experiência, a sensação que eu queria gerar nelas foi o que gerou, e eu acho que elas não vão se esquecer. Elas podem, né, vivenciar outras experiências, mas eu acho que elas vão se lembrar. E depois vocês me contem quando vocês assistirem se é verdade ou não. Se é verdade ou não. Boa. Boa. Excelente. É o cuidado, né? Poderia, assim, o teu exemplo, elas poderiam até não esquecer daquele momento que estava num lugar bacana, mas você teve o cuidado de fazer o além para elas se sentirem realmente importantes. Boa. Não, eu não lembro assim de grandes coisas mais recentes, mas junto com a força da empresa também, né, não eu bancando, né, o processo inteiro, mas tive a oportunidade de ajudar, né, um funcionário que é totalmente diferenciado dentro do time a realizar um sonho que era estudar numa faculdade de ponta, nem que seja um período pequeno, lá nos Estados Unidos, né, por programa de reconhecimento, né? Então, ele foi agora no começo do ano. A experiência foi, sem dúvida nenhuma, extremamente marcante. Ele foi para Harvard e ele dividiu com a gente ali que foi algo que ele nunca vai esquecer na vida. Sem dúvida, se um pouco que eu consegui fazer para que isso tinha dado certo não estava no mapa da empresa, esse tipo de programa. Então, a gente construiu uma coisa meio tailor-made ali para atender, né, um anseio que eu achava bacana, que como eu já tinha ido para fora, para Chicago em algum momento da vida, eu falei, as outras pessoas precisam disso também. Ver isso. E esse foi o mais recente que eu lembro. Boa. Lembra do último recente? Tem alguns, né? O recente, né? Vamos falar um pouquinho, acho que o pessoal já tá aqui no mercado, já sabe, né? Toda quarta-feira, hoje eu assim, a gente falou de corpo, mente, eu coloco a alma no meio do equilíbrio, né? Então, depois do meu casamento, né, que eu tive uma divulgação de mídias, tudo, hoje eu sou um médium bandista e toda quarta-feira eu me dedico ao centro. Então, assim, tem quarta que não dá, mas o Herto conhece, né? O Herto me liga, quarta-feira, puta, Kleber, quarta-feira não vai ter repel de minha vista, na quinta eu posso, terça eu posso. Então, toda quarta-feira, não sou eu chego lá, eu tenho que estar de corpo presente, dedicado, cabeça limpa, me concentrado ali. Não ganho nada com isso, visto um branco e ali que eu me dedico. Então, ali que eu deixo a minha dedicação. Uns anos, faz uns 10, 9 anos que eu tô nessa linha. Então, pra quem é do mundo corporativo, perder uma quarta-feira à noite não é fácil. Tudo acontece na quarta-feira. Somente era comercial. Né? Sempre tem evento, claro. Tem um evento programado, coloco alguém no meu lugar, tudo, mas toda quarta-feira eu acho que eu tento me dedicar a isso. Comecei a fazer isso. As outras últimas duas eu não fui. Uma estava viajando, a outra não estava aqui, mas amanhã estarei lá. Hoje é terça-feira que a gente está gravando. Então é onde eu me dedico. Então lá são pessoas que trabalham, pessoas que precisam de ajuda. Acho que é o mínimo que eu posso fazer. Então... E isso é importante. Eu pergunto isso porque quando ele falou isso me marcou. Porque assim, cara, será que eu não deveria estar fazendo uma coisa excepcional toda semana? Uma vez por mês, marcar... E aí marcar de forma grande. Enfim, eu recebi mensagem do... Que dia é hoje, gente? Já tá aqui, a gente tá gravando, pessoal. Vocês estão assistindo agora, mas a gente tá gravando agora em 18. Junho, final de junho. Recebi agora em maio. Uma coisa que eu fiz há 5, 6 anos atrás, que teve normalmente a gente corporativo, a gente faz muita campanha para quem tá na ponta, no piso, e na época a gente fez, eu consegui na época com os VPs lá, a gente fez um evento para reconhecer os coordenadores, diretores, executivos dos parceiros. Porque assim, cara, normalmente a supervisor, a operação, e nego não fazia nada para reconhecer os executivos. Então a gente fez uma campanha, quem atingisse e tinha os merecimentos, foi pro Rio de Janeiro e passar um final de semana no Clube Med lá com acompanhante. E todo mundo fala que hoje não só teve gente que nunca viajou de avião, você estava no resort, que é super bacana, mas antes deles irem, eu marcava sexta de manhã lá na Oi, eu fazia uma palestra com eles, com os acompanhantes, eu ia falar com eles, depois eles pegavam o ônibus e ia pro clube. E a maioria dos pontos que a gente ia falar era falar para os parceiros qual a importância dele, qual a importância. Olha, tá vendo aqui a Gabi falando pro teu esposo, cara, olha como é que ele é importante pra gente, olha como é que ele trabalha muito mais, e depois falava assim, olha como é que você é importante pra ele, porque na hora que ele tá trabalhando, você tá cuidando da família, tá cuidando das... Cara, até hoje, o pessoal fala assim, cara, a experiência foi incrível, mas pra eles foi melhor estarem ouvindo de quem era contratando a importância da pessoa que tá dentro de casa. Tipo assim, as pessoas não sabiam a importância do seu marido, do seu esposo, do seu irmão,
e fora não sabia o quanto eles eram importantes para que ele conseguisse entregar um bom desempenho. Então isso foi uma coisa que até hoje, anos, mas... e quando ele falou isso, teve uma situação que quando lembra quando a gente falou aqui do esforço e equilíbrio? Sim. Recentemente o meu filho, eu tenho o Rodrigo de 6 e o Ricardo de 13, que enfim, acho que a gente fala de filho, não tem nem paixão, são tudo por eles, e todos, enfim, com as habilidades de jogar muita bola, o pequenininho também, assim, rebenta, e ele tava, enfim, fui botar numa escolinha, cara, tira daqui, vai lá pro Flamengo pra fazer teste, enfim, aquelas coisas todas, e lá no Flamengo ele falou assim, pai, não quero mais ir, mas porque você falou pra jogar sério. Por que jogar sério? Não, porque eu gosto de brincar lá. Eu falei, então não sai. E o pessoal, tá maluco? Tá em clube? Aquelas coisas do sonho de ficar milionário. E a primeira coisa foi assim, sabe aquela tua relação proporcionou ao seu filho continuar sendo criança? Por quê? Porque tinha pai lá, cara, faltava das porras na criança de 5, 6 anos de idade. E eu falei assim, cara, calma, meu filho tem que ser criança, tem que ser atleta. Então você começa a pegar pequenas coisas e falar assim, putz, sabe aquela que a relação valeu a pena? Então, pra mim, foi uma coisa simples, excepcional, mas... Então, será que, de repente, a gente não poderia fazer mais coisas mensalmente, semanalmente? Sim. Não é que a gente não faça, tá? Não faço, a gente tem que Mas começar. será que aquela provocação assim... Pô, o que essa semana eu vou fazer de diferente que eu vou marcar a vida de alguém? Eu tive a minha situação, porque assim, eu sou um cara de venda, né? Mundo corporativo, tudo. Então, a divulgação foi num casamento que eu tive dentro da religião. E foi via as mídias. Você não sabe a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas que falavam, cara, eu escondia, eu não falava, eu não sei o quê. Eu falei, cara, e abriu. Hoje, tive reuniões aqui com o presidente de empresa, aquele me liga, puta, Cleber, você tem esse compromisso, né? Vamos tentar marcar, você pode vir? Então, assim... Pra respeitar, não tem houve um respeito e uma aderência do network, né? O próprio Wellington brinca, tá aqui, puta, hoje é quarta. Então, começou a todo mundo saber da minha agenda. Isso eu achei, puta, super receptivo. E as pessoas estão lá, é tudo de origem simples. Então, assim, eles também, puta, o pessoal respeita, que legal, tal. Então, assim, fica uma situação, eu consigo fazer, né? Esse ano tá um pouco mais, que tá agitado, empresa nova, tudo, mas a gente tenta colocar. Então, o que eu falo para as pessoas, comece uma vez por ano, alguma coisa, uma a cada 6 meses, tenta fazer alguma coisa. Isso faz um bem, que monta o equilíbrio das 3 pirâmides, né? Corpo, mente e o alma, porque você tá doando alguma coisa. Sim. Boa. Legal. Assim, incrível. Então, calma aí. Posso fazer uma coisa diferente que acho que não aconteceu em nenhuma dessas temporadas, que assim, eu fico aqui assim, eu tenho que agradecer vocês, porque, de novo, como eu falei, por mais que a gente leve conhecimento, eu sou uma das pessoas que eu saio daqui sempre aprendendo 1000 coisas, né? Se você tivesse que dar um recado, e aí pode escolher o local, né? Eu vou direcionar, vou escolher. Você pode escolher para alguém, que não do mundo corporativo. Se tivesse que dar um recado para as pessoas de Cláudio hoje, qual recado que você daria? E aí, assim, aí pode ser para São Paulo. Qual era onde seu pai falou? Araraquara. Ou de repente algum outro local de país que vocês visitaram, mas que para um amigo de escola, para seus amigos de escola, alguma coisa. Se tivesse que dar um recado de que algo que aconteceu, toda a sua trajetória, que assim, se você tivesse que, cara, pensa sobre isso, que não quer dizer que as pessoas têm que seguir tudo isso, mas enfim, qual seria esse recado que você daria? Olha, primeiro, obrigada por falar, Cláudio, porque aí me fez relembrar de algo que fez muita diferença pra minha vida, né, e eu acho que pode fazer também pra muitas outras pessoas de lá, que eu acho que é independente da sua origem familiar, de localização, de onde você veio, você pode chegar onde você quiser. Parece ser clichê, mas eu sou um exemplo muito real, né? Saí de uma cidade muito pequena e hoje estou numa posição global, em breve morando em outro país. Então, não deixe, né, as suas origens te limitarem. Você pode voar, você pode ser aquela profissional que você quer, você pode conhecer os países que você quiser, você pode, né, conhecer quem você quiser ao redor do mundo. Não deixe as origens serem um obstáculo. Sim. E um outro ponto também quando você vem de uma origem muito simples, tem algo que faz muita diferença, que é o estudo. Para mim foi o estudo, né? Foi através do meu ensino médio, do meu curso técnico, que eu entendi qual curso eu queria fazer na faculdade, através dos meus professores, e através de lá da faculdade de um intercâmbio. Então foi o estudo que me abriu portas. E eu não precisei, né, ter um pai e uma mãe falando na minha cabeça,
ou me dando exemplo para entender que o estudo era importante. Então, escuta isso aqui que eu tô falando e acredite, se você estudar, se você se dedicar, se você, né, buscar através da educação um futuro diferente, você pode alcançar, porque o estudo ele realmente abre portas, abriu na minha vida e eu espero também que abra muitas portas na vida de muitas pessoas aí de Cláudio. Bacana, ótimo. Não, isso é um ótimo ponto, não? E a gente deu um exemplo, Cláudio, tá, gente? Mas não serve pra Cláudio, serve pra todo mundo. Pra todo mundo. Sim. Boa. E aí? Bom, eu acho que pra recado geral, né? Não pra... Não, calma que tem um recado geral aí. Não. Esse é específico. Pro encerramento tem um recado geral, mas... que você escolhesse... Por isso é assim, eu dei um exemplo, Cláudio, mas eu dei um exemplo, você pode escolher. Pode ser Araraquara mesmo. Para Araraquara, para os amigos da faculdade. E amigos do colégio também, enfim. Boa. Primeiro que assim, estudar é fundamental. Acho que o long life learning, acho que sempre aprender. Né? E se você achar que precisa aprender mais, que nem o pai da Gabi falou, continua, você está estudando pouco, então estuda mais para aprender mais, que é fundamental, o ciclo tem que ser contínuo, não pode parar. Mas o mais importante ali, independente do seu momento de vida, seja sempre fiel ao seu propósito. Saiba qual é o seu propósito e seja sempre fiel ao seu propósito, que a chance de dar errado é pequena. Perfeito. Fato. Excelente. E seja fiel ao seu DNA também. Seu propósito pra frente, o seu DNA das suas origens. Exatamente. Que te levou até lá, né? A sua essência. Que as pessoas acabam, não. Mas pra poder eu criar atalhos ou ganhar mais rápido, não, deixa eu fugir, deixa eu pisar a linha. Cuidado se você cruzar a linha. Acho que assim, aí deixa de ser você. Sim. Onde chegou, né? Essência, né? Essência. Excelente. Então, pra poder fechar, e aí o que eu queria, os três, então, primeiro, agradecer pela essa experiência de estar o aprendizado, conhecendo um pouquinho das histórias de vocês e eu acho que para mim trouxe várias reflexões, vários aprendizados. Eu falo que o problema do podcast é quando você vai dar palestra depois de alguma coisa, você muda, aí a tua cabeça, aí depois você tem que organizar tudo de novo, colocar, porque realmente é inspirador as histórias, que é legal. Por que de propósito até são pessoas que não se conhecem? Porque Sim. A gente acaba não se conhecendo, tem história, isso aqui pode fazer sentido, vai pro lado de cá. Então, super obrigado vocês terem topado, por ter permitido esse aprendizado para mim, esse aprendizado pra gente, esse aprendizado que tá pra quem esteja nos assistindo. Então, eu acho que foi um dia aqui incrível. E aí, pra fechar, eu queria o seguinte, que vocês, deixassem a rodada de @, de vocês, quem quiser acompanhar, seguir as redes sociais ou aonde vocês costumam lá para se conectar com vocês. E aí agora sim, que vocês estivessem em cima do que vocês imaginam para quem está iniciando carreira, quem está querendo mudar de carreira, porque tem profissionais que pode estar no topo, mas que estejam mudar de carreira, ou quem esteja no auge do sucesso, que cuidado, a gente falou também, quem assistiu o episódio anterior, as pessoas acham que só procura apoio quando está no problema, de vez em quando você está no auge, é importante você equilibrar para não ir. Então que vocês deixassem aí os três, deixassem aí o seu recado final também para que fique de reflexão. Se a gente conseguir mais uma vez ajudar uma pessoa, duas, Sim. Que seja, eu acho que o nosso papel de deixar o legado e se tornar imortal, como o amigo Perdigão falou aqui, que se eu ajudei uma pessoa, ele vai falar para outra, vai falar para outra, mesmo que você não esteja mais aqui, você vai ser lembrado. Sim. Mas, de novo, super, super obrigado por vocês terem topado estar aqui com a gente nesse nosso bate-papo. Pode ir. Agora... Deixa o Kleber. Agora vamos começar aqui. Vamos começar com os mais velhos. Pelo cabelo, mais velhos. Só que eu tenho um amigo também que tá na mesma situação. O que eu falo, assim, eu vou pegar um pouco de cada um de vocês e falar numa mensagem, numa situação que eu passo com os adolescentes em casa, né? Então, estão em fase pré-faculdade, o que eu vou fazer? Nós passamos por isso, né? Você falou, puta, o que eu vou fazer? Não perdi dela. Tinha um pouco mais de foco, mas também teve que mudar. Olhe para uma origem da onde você precisa ir e não desista, porque muitos desistiram. Então, tive muitos amigos meus que passaram por situação dessa que não desistiram. Estão numa situação hoje que pode estar ouvindo e falando, puta, eu poderia estar numa situação melhor, ou poderia, eu apesar de morar no São Caetano, eu convivi muito perto de periferia, né? Então, tem pessoas que nem estão mais entre nós, né? Porque você sabe como é que funciona. Então, assim, para essa faixa, não desistem, tá? Não desistem porque a persistência é o sucesso da continuidade. E para quem quer mudar, né, que você fala, muita gente tem que mudar de fase, né, mudar de carreira, mude. Eu passei por isso, fiz minha carreira até o parte TI, quando eu mudei para vendas, né,
eu estava trocando uma empresa com diversas propostas no mercado, estava solicitado, eu estruturei uma parte pessoal minha, filho pequeno, tudo, financeiramente, e arrisquei. Foi duro os primeiros meses, né? Mas depois que engrenou, não vai. Porque quando você está pensando em mudar, planeje, sente, olhe, vê seu momento, tudo, faça as etapas, né? E mude. Boa, excelente ponto. E o tema de você vai... porque é absoluta certeza que você vai encontrar um monte de problema no meio do caminho. Vai encontrar, não vai ser fácil. Você se perde, né? Sim. E se quer mudar, mude. Se mudar, mude. Planeja, estude, veja a parte pessoal e mude. E quem quer te acompanhar aí nas redes sociais, tem TikTok, faz dancinha? Não, isso daí eu não tô com idade pra isso não, né? Ok, não tem negócio de idade hoje em dia não. Hoje em dia não tem idade não. As redes sociais eu acho que a mais ativa mais é o LinkedIn, né? Tá lá como Kleber Caetano. A parte Instagram, Facebook, eu tô reestruturando, né? Porque ele é muito pessoal, eu tô fazendo um estudo para mexer um pouquinho mais. Não sou muito usuário, né? Só posto uma outra coisinha lá, ele é fechado. Mas acho que o LinkedIn tem bastante divulgação. E qualquer coisa liga pro Hélio, o Hélio tem meu telefone, sabe onde eu moro. Sabe, a gente vai atrás, Se eu não entreguei alguma coisa que nem ele falou, ele... Tava escondendo, o pessoal. Coisa. Manda na mensagem aí do vídeo, ó, o Kleber esqueceu de falar isso aí. Pode mandar. Né? Boa, mas bacana demais. Obrigado. Obrigado, hein. E aí? Bom. Ok. À vontade. As minhas redes sociais, vou começar por aqui para não esquecer. No LinkedIn é Gabriela Amaral e no Instagram eu tenho uma rede profissional que é o gabrielamaral.cxt, de Customer Experience e Tecnologia. Então... CXT. Isso, gabrielamaral.cxt. Então sigam lá para vocês acompanharem mais conteúdos. Eu falo não só de experiência do cliente, mas também de carreira, imagem, posicionamento. Na verdade, tudo que foi essencial para as fases da minha vida, né? Sim. Até agora. Então acompanhem lá. E se eu pudesse, né, dar aqui alguns conselhos para as pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que uma delas que foi essencial assim na minha carreira, e eu falo isso porque muitas das pessoas que me acompanham também querendo trilhar uma jornada, né, parecida. Entenda se você está nos ambientes certos, porque às vezes você se depara com um time, com uma equipe, com uma liderança que não tem fit mesmo, né? Que não deu fit, não colou. E às vezes, se você não tomar uma decisão, se você continuar ali, você vai simplesmente perder tempo. Então, não tenha medo de reconhecer isso, de mudar, de entender se você tá no time certo, na posição certa, na empresa certa, muitas vezes, porque se você ficar remoendo algo que você já sabe que não vai dar certo, você só vai perder tempo. Então, fazer esses reconhecimentos, fazer essas mudanças, tomar as atitudes de forma rápida, ajudou muito, né, pro meu crescimento e para chegar aonde eu tô hoje. Eu acho que um outro ponto também, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Várias vezes que eu precisei, principalmente lá no momento do desafio de liderança, eu procurei uma mentora. Então, o ponto que a gente falou mais cedo, né? Só tenha o cuidado de escolher alguém que tenha a experiência prática que você busca, que já vivenciou os desafios que você está passando, para que essa pessoa possa te ajudar com uma vivência prática mesmo, né? E não com teorias, enfim, que você vai encontrar em curso, no Google e por aí vai. Então, acho que esses dois conselhos, né, foram algo que foram muito diferenciais na minha carreira e que acredito que possa ajudar alguém também. Excelente, não adianta. O super-herói na vida real morre. Tem problema de você pedir ajuda. Não tem essa de... Excelente. Obrigado, meu. Foi top demais ter você aqui com a gente. Não, que primeiro, antes de dar o recado pro pessoal, falar que foi demais estar aqui hoje com vocês. Que bom. Né, ao lado da Gabi aqui, foi uma honra conhecer o Wellington pessoalmente, né, e vocês dois também, com certeza. A gente tentou por muito tempo. Tentou encaixar alguns meses aí, não conseguia. Enfim, consegui, né, eu acho que legal. O recado, né, se eu puder dar algum recado pro pessoal, é o recado que eu falo para todo mundo, né? Primeiro, resiliência, né? Resiliência no mundo corporativo é fundamental. Sem resiliência, provavelmente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Esse é o primeiro ponto. Então, não desista fácil e principalmente, tente não desistir nunca. Sim, né? Sim. O outro ponto que é fundamental, que eu acho que eu falei um pouquinho no nosso bate-papo de boteco de hoje, foi que é fundamental que a gente cuide muito bem da rede pessoal e profissional.
Sim. Cuide da rede com carinho. Principalmente escolha quem da sua rede pode de fato ser influenciador na sua vida e na sua carreira. É fundamental, que nem a Gabi falou. Ela encontrou uma pessoa que pudesse ser mentora dela no momento que ela precisava. Sim. Assim, cuide bem, assim, vale muito mais você ter uma rede real, prática, né, e pessoal e física de networking de 15, 20 pessoas com qualidade do que você simplesmente popular, né, os seus contatos, né, e não ter relacionamento, né, autêntico com as pessoas. Então cuide bem da sua rede de relacionamento, Perfeito. tanto pessoal quanto profissional. E não esqueça, e outra coisa, e não esqueça dos seus amigos e familiares durante a sua trajetória profissional. Às vezes você esquece de ligar para mãe, pai, tio, tia, amigo, aí de repente o pessoal se vai e você fica com aquele remorso. Sim. Tente equilibrar tudo. É difícil, mas é possível. É possível. E o equilíbrio não quer dizer que você tem que estar lá do lado, mas Não. uma ligação, alguma Exato. coisa... Liga, né? Evita de ficar mandando só mensagem em áudio, né, pessoal? Boa, excelente. Não, e Boa, se alguém liga. quiser te acompanhar, No LinkedIn mesmo, Diego Borg, né? Agora com esse desafio elétrico da Zika, o pessoal vai conseguir me achar com certeza ali. boa, show. Não, e foi bacana, assim, eu não costumo nem fazer o fechamento, desde que vocês fazem o fechamento, mas tanto o que vocês falaram aqui, acho que isso é importante quando você fala da tua rede genuína. E aí deixo pra quem tá assistindo agora aqui o nosso fechamento, assim, de novo, obrigado mais uma vez e antes de fechamento. Sob Formia, obrigado. Como é que fala, né? Sob Formia. So for me. Esse nome, ó, O pessoal. nome foi criado proposital. Turma da Charlie, turma da Pluris, Cliente SA, Uso Digital, Podspace, obrigado aí. Olha o nível de conhecimento que vocês ajudaram a gente a levar. Pô, super obrigado vocês estarem apoiando. E obrigado vocês terem topado mais uma vez estar aqui nesse nosso bate-papo. E um ponto importante, você falou da sua rede de relacionamento, que eu vou encerrar com pergunta. Quem está nos assistindo, escolham 3 pessoas que você fala o seguinte: se essas pessoas precisarem de alguma ajuda, elas vão me perguntar, porque eu posso ser um amigo e ajudar. E também faço o inverso. Fala assim: você tem 3 pessoas que, se você ligar, elas poderiam te dar dicas para mudar a sua vida? De verdade, que você construiu no seu meio? Tirando os familiares? Cara, se essa pergunta para ambos ou outra for não, eu acho que você precisa entender qual é a rede de relacionamento que você está construindo. Porque se você não é uma pessoa que agrega, e se você não tem pessoas que possam te agregar de verdade, e eu tô falando que seja um grande executivo, tô falando que se você ligar, a pessoa vai parar para te ajudar. Exatamente. Então acho que a forma que você conduz seus relacionamentos para transformar sua vida tem alguma coisa errada. Isso foi super aprendizado. É isso? Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Pessoal, gente. obrigado. Espero até o próximo Obrigado. episódio. Obrigada. Valeu. Obrigado, abraço.